Aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos voltar para nossa segunda parte aí. A gente está começando um pouquinho mais tarde, talvez a gente avance um pouquinho de 1h. Até 3h30 tá todo mundo em casa. Galera, vamos lá. Essa segunda parte vai acabar bem na mesma pegada que a gente estava fazendo a primeira aula. A gente vai falar sobre inteligência emocional para supervendedores. A primeira aula era muito sobre mentalidade, sobre a forma como a gente pensa, né? A gente calibrar um pouquinho a nossa mentalidade, a gente conseguir prestar atenção nas coisas certas, a gente conseguir entender aonde a gente coloca o nosso foco, está muito mais ligado ao nosso pensar, né? A aula de agora, a gente vai estar muito mais dentro das outras duas coisas que estão dentro do nosso controle, né? As nossas ações e principalmente as nossas reações, né? Porque o que pega, galera, né? Falando bem português claro, né? A maior parte das pessoas, não estou falando só dos vendedores, tá? A maior parte das pessoas sabe vender, né? Vender é uma coisa natural do ser humano, né? A gente está vendendo as coisas o tempo inteiro, né? Quando a gente está negociando com a mulher, com o marido, qualquer coisa do gênero, filme que a gente vai assistir no Netflix, o que a gente vai pedir de comida, a gente está vendendo ideia, a gente está fazendo as coisas o tempo inteiro, né? A maior parte das pessoas sabe vender, minimamente, né? Sabe negociar, sabe argumentar e tal. O que a maioria das pessoas não tem é inteligência emocional para lidar com vendas o dia inteiro, né? Vocês conhecem aquelas pessoas que... Vamos dar o exemplo que eu estava falando aqui, escolher comida ou escolher o filme que a gente precisa assistir, certo? Vocês conhecem gente que perde o humor por causa disso? Que é capaz de sair na mão com os outros porque não chega num consenso. Vocês conhecem? Né? A gente está falando o que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, certo? Ou o que a gente vai fazer pelas próximas 2 horas ali, assistir um filminho, assistir uma série no Netflix. As pessoas chegam a perder a razão por causa de coisa pequena desse nível, certo? Então está muito ligado a como a gente reage às coisas que acontecem com a gente, né? A inteligência emocional, né, já é há muito tempo uma das competências mais necessárias para o sucesso em qualquer área. Qualquer área, não estou falando só em vendas, né? As pessoas que elas conseguem ter relacionamentos melhores com as outras pessoas, as pessoas que perdem menos a cabeça, as pessoas que conseguem ter um pouquinho mais de paz interior, né? São as pessoas que conseguem melhores resultados em quase todas as áreas da vida, né? Eu conheço, né, eu tive a sorte de conhecer muita gente bacana durante a minha vida e tal. E teve um cara em específico, né, que teve uma banda comigo e tal. O cara era muito bom, muito inteligente, era um nerdão de programação, né? Mas, meu Deus do céu, gente, que cara difícil de lidar. Que cara difícil de lidar. Mas assim, de ficar muito bravo, sair no meio de ensaio e voltar para casa dele, ficar 2 semanas sem falar com a gente. Por causa de banda, gente. Banda, assim, a gente não ganhava R$1, tá? É uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, o cara tá, né, tá pirando, o cara, né, não consegue se comportar adequadamente, né? E eu imaginei assim, se dentro de um ambiente ali onde a gente tava em 5, né, banda, o cara perde a cabeça desse jeito, com uma coisa que interfere tão pouco na vida da gente, né? Quanto esse cara sofre no trampo dele, velho? Sendo cobrado de tudo que é lado e o programa não funciona, o cliente não consegue usar o sistema direito. Vocês têm sistema aqui, vocês sabem como é que é, né? A pessoa que vocês xingam quando o sistema não funciona, provavelmente era ele, né? Aí você imagina a quantidade, né, de abacaxi que esse cara tem que lidar por dia, né? E um cara explosivo desse jeito, né? Imagina como deve ser difícil, né? Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para a gente conseguir ter os resultados que a gente precisa, sofrer menos no processo, né? E quanto mais a gente começa a entender como essas coisas funcionam, melhor a gente consegue performar. Tá? Eu vou explicar umas teorias meio doidas para vocês. Eu uso uns exemplos bem doidão mesmo, tá? De propósito,
que é para a gente conseguir entender, tá? Tem um monte de coisa sobre psicologia, um monte de coisa de filosofia, de neurociência que a gente vai ver nessa aula, mas traduzida assim em coisas super simples para a gente conseguir aplicar na nossa vida. Maravilha? Tranquilo? Vou explicar bem porcamente, né, a teoria do cérebro trino para vocês. Né? A teoria do cérebro trino é de um psicólogo. Ele é evolucionista, né? Então ele defende que a gente veio dos macacos e tal, toda aquela coisa, que os macacos vieram de outras, né, outras evoluções ali, né? E a teoria do cérebro trino, ela quer dizer o seguinte, que a gente tem 3 cérebros dentro da nossa cachola. A gente tem 3 cérebros dentro da nossa cachola. O cérebro que a gente chama de reptiliano, né? Que é onde estão ligados os nossos instintos, tá? Que são as coisas que o nosso cérebro faz sem a gente pedir. O nosso cérebro é uma máquina nervosa, nosso cérebro é da hora pra caramba, né? Ele faz muita coisa sem a gente pedir, né? O biológico. O que eu quero dizer com o biológico? O nosso corpo funciona se a gente mandar. A gente dorme, ele continua funcionando, né? Então, o sistema digestivo, o sistema respiratório, né? Fome, sono, acaba a nossa energia, a gente desmaia. Né? Não é assim que funciona? Né? Então, a parte biológica do nosso corpo funciona sem a gente pedir. Né? Se você falar, para de respirar, o seu corpo não para de respirar. Ele continua respirando. Ele fala assim, você está doido? Né? Ele continua funcionando. Tudo que é biológico está dentro desse cérebro específico, é um pedacinho super pequeno do nosso cérebro. Né? Todos os répteis têm esse cérebro, né, igualzinho, né? E ele é feito só para isso, né? O biológico dele funciona ali, respiração, reprodução, está no instintivo, né? A parte de energia, de fome, de sono, né? E tem um gatilho de luta ou fuga. Já ouviram falar do gatilho de luta ou fuga? Né? Pensa num réptil, pessoal. Que bicho vem na cabeça de vocês? Réptil. Réptil. Jacaré? Jacaré, cobra, sapo, essas coisas, né? São uns bichos muito sem emoção, vocês concordam? Ele não tem emoção, ele tem só esse cérebro aí, funciona basicamente com essas 3 coisas. Né? Então você pega uma cobra, né? Um jacaré, um lagartinho, sabe aqueles calanguinhos que fica no muro assim, ó? Né? Ele só faz isso daí. O sistema dele funciona ali bonitinho e ele tem luta ou fuga. O que é isso? Né? Se ele vê alguma ameaça, o cérebro dele imediatamente só tem 2 opções que ele pode tomar. Se ele vê uma ameaça e parece grande demais, ele foge. Se ele vê alguma ameaça, mas é pequena, ele pode ter a opção de lutar. Certo? Por isso que quando a gente encontra cobra, essas coisas, não é bom a gente encurralar o bicho, porque daí não tem para onde ele fugir. Aí a única opção é luta. Certo? Mas assim, dificilmente uma cobra ataca um ser humano se você não pisar, chegar muito perto dela ou qualquer coisa do gênero. Ela sabe que ela é muito menor do que a gente, certo? Então, na maior parte das vezes, os calanguinhos, já tentou dar comida pro calanguinho? Você chega a 2 metros dele, ele já desaparece numa velocidade que você não sabe nem para onde ele foi, não é isso? Né? O bicho vaza, Ele não pensa em outra coisa. Ele tem ali o sisteminha dele funcionando do biológico, tem luta e fuga. Ele olha pra gente e fala, melhor não lutar com esse cara, ele zarpa numa velocidade que, pelo amor de Deus. Todos os répteis funcionam da mesma forma, né? Funciona bem esse sistema? Funciona super bem. Se não tivesse caído um meteoro no planeta, estava cheio de dinossauro ainda, porque funciona muito bem, certo? Se você for parar para pensar, os crocodilos, jacaré, que vocês falaram que não tem predador natural, ele nunca precisa fugir. Né? Quase tudo que aparece pela frente dele, ele consegue lutar. Né? Então, basicamente, ele dura tartaruga. Quanto tempo dura as tartarugas se não encontrar uns canudos, umas latinhas nossas pelo oceano? Vai 1000 anos, bicho. Por quê? Aquilo ali protege ele muito bem. Protege muito bem. Certo? O segundo sistema que a gente tem ali é o límbico. Né? Já é um pedaço maior do nosso cérebro, é o pedaço que os mamíferos também têm. Né? E ali tem o nosso sistema emocional, que os nossos bichinhos mamíferos também têm. Quem tem gato ou cachorro, levanta a mão aí. Pouca gente. Quem tem cachorro, especificamente? Beleza. O nosso cachorro não sente essas emoções que estão ali na tela? Ó, eu coloquei as 5 emoções básicas ali. Alegria, você não sabe quando o cachorro está alegre?
Rabinho tá abanando, o cachorro tá alegre. Tristeza, né? A orelhinha cai, né? Fica aquele amuadinho. Raiva, pincher, né? Já viram o pincher? Mostra o dente, né? Fica rosnando ali, né? 50% ódio e 50% tremedeira, que o pessoal fala. Então assim, raiva, beleza. Medo, rabinho entre as pernas, né? Rabinho entre as pernas, encolhidinho, protegendo os órgãos ali. Ele fica, né, numa posiçãozinha ali que se ele apanhar, ele está protegendo os órgãos dele, né? E amor, o cachorro fica pulando igual um doido, tentando lamber a gente, não sei o que das quantas. Não é isso? Então tá ali, ó. 5 emoções básicas os répteis têm. Beleza? Os répteis, olha, os mamíferos. Tô ficando doido. Beleza? Os mamíferos não duram tanto, né? Os mamíferos não duram tanto quanto os répteis. Esse cérebro em específico, que tem as emoções, colocam eles em risco. Você dá uma bordoada no cachorro, o cachorro toma uma puta porrada, certo? Se você vier com um pedacinho de comida para ele vem felizinho de novo, capaz de tomar outra, né? O réptil não vem nem pegar comida na nossa mão, ele fala assim, ó, você é louco, não tem emoção envolvida. Ele fala assim, ó, é muito grande para mim, eu vou cair fora. Não é isso? Né? Então, no modelo de segurança, os répteis são sensacionais, não tem emoção nenhuma, o bicho é frio, né? Gelado, né? Mas o sistema dele está muito mais voltado para a segurança do que os outros bichos. Aqui, os mamíferos têm mais emoções envolvidas, os bichos são mais inteligentes, porque o réptil não faz nada também, né? Dorme, come, não é isso? E sai correndo por ali, não faz mais nada. Os mamíferos fazem mais coisas, são mais inteligentes, tem um monte de coisa, só que tem essas emoções que atrapalham um pouquinho o processo, a maior parte das vezes. Faz sentido? Vamos pensar na maior parte das cagadas que a gente fez na vida. Foi aqui. Foi aqui, né? Emoção boa ou ruim, gente. Tem muita vez que a gente estava alegre, e a gente fez coisas que não devia, não fizemos? Quarta latinha de cerveja, estava alegre, não estava? Estava alegre. Faz umas coisas que não devia. Enfim, né? Ali a gente começa a pisar num território que a gente está tomando decisão sem ser racional. Sem ser racional. E aí a gente está mais propício a fazer umas coisas que talvez a gente não deveria. Faz sentido, gente? Tranquilo? E aí tem a terceira parte do nosso cérebro, exclusiva nossa, beleza? Que é a parte racional. O que a parte racional do nosso cérebro faz? É a parte lógica, né? A gente consegue fazer conta, os outros bichos não conseguem fazer conta, não é isso? Analítico, a gente consegue fazer algumas análises, os outros bichos não conseguem fazer. A gente consegue bolar estratégia, né? Ou seja, o que a gente vai fazer para ter tal resultado no futuro? A gente consegue fazer, né? A gente não vê reunião estratégica de cachorro, né? A gente vê eles trocando umas ideias ali, mas não deve ser muito estratégico o negócio, né? Eles só estão pensando no próximo motoqueiro que eles vão sair correndo atrás, né? E o criativo, a gente consegue planejar futuro, a gente consegue pensar em coisas que não aconteceram, a gente consegue inventar moda, não é isso? A gente consegue inventar moda. Isso daqui é exclusivo nossos seres humanos. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? De boa? A gente tem esses 3 cérebros rolando o tempo inteiro dentro da nossa cachola. Beleza? Vamos lá. Na opinião de vocês, é para chutar, beleza? Quantos % das nossas decisões a gente toma com aqueles 2 ali? Ou seja, basicamente, como mamífero, qualquer mamífero que vocês quiserem imaginar. Vamos pegar um macaco prego, certo? Com a mesma racionalidade do macaco prego, quanto vocês acham que a gente toma de decisão que está só ali, ó, só no instintivo ou no emocional, sem racionalidade nenhuma? Quantos % das nossas decisões vocês acham que a gente toma sem pensar em absolutamente nada, descartando por completo a nossa racionalidade? Quem chuta? Mais de 70%. Mais de 70%? Quem chutou isso daí? Mais de 70%? Alguém dá outro chute? 30%? Você acha que na maior parte do tempo a gente está pensando muito bem? 90%? Vamos lá. Aí, ó, tá na base ali, ó. 80% das nossas decisões a gente não pensa em quase nada.
certo? Com certeza. Tem uns pessoal aí que é quase 100%, né? Vamos lá. Galera, por que isso acontece? Certo? Nosso cérebro, ele é absolutamente potente, vocês concordam? A gente tem uma máquina absurdamente potente dentro da nossa cachola. O que acontece, né? Lembra quando o nosso celular, quem tinha aqueles Nokia azul do jogo da cobrinha, que durava... Quanto tempo durava a bateria? 5 dias. 5 dias usando, jogando o jogo da cobrinha pra caramba, né? Senão durava quase 2 semanas, né? Quanto menos potente a máquina, menos bateria consome, certo? Você vai ver esses iPhone de última geração aí, quanto tempo dura a bateria? 3 horas, né? O bagulho já tá piando. Então é o seguinte, o nosso cérebro, principalmente a parte racional ali, consome uma energia lascada, certo? Então, como o nosso cérebro, ele é programado, tá? Nosso cérebro é programado para 2 coisas, manter a gente vivo, certo? Principalmente ali no reptiliano, manter a gente vivo, economizar energia. Economizar energia. Ele é programado para economizar energia. Então, quando a gente toma uma decisão, presta atenção que é aqui que está a armadilha. Quando a gente toma uma decisão, e depois a gente toma a mesma decisão de novo, ou seja, eu vou voltar para minha casa. Eu pego, saio por aqui, viro à direita. Se na próxima vez que eu vou para casa, eu saio por aqui e viro à direita de novo, meu cérebro fala assim, ó, saindo daqui ele vira à direita, não tem o que pensar nisso. Sabe quando a gente volta para casa, você não sabe nem como você voltou para casa? Não estou falando de mim. Sabe? O carro volta sozinho para casa, né? Tá no piloto automático, você não precisa pensar para voltar para sua casa. Quem se mudou e já foi parar na casa velha? Não, só eu. Não, mentira. Entrou no apartamento errado. Entrou no apartamento errado, né? O nosso cérebro, ele toma umas decisões. 80% não pensando. Gente, quem já assistiu o filme Clique, do Adam Sandler? Levanta a mão. Vocês acharam que ia ser comédia e choraram pra caramba no final, né? O trailer foi a coisa mais enganadora que os caras já fizeram naquele filme. Você chega achando que vai ser uma comédia da Adam Sandler, você volta pra casa soluçando de chorar. O nosso cérebro funciona exatamente daquela forma. Exatamente daquela forma. Lembra quando ele toma uma decisão no controle, depois ele não consegue destomar a decisão? Fica tudo igual, né? Entra no piloto automático. A nossa vida é exatamente igual. Exatamente igual. Sabe quando você vai no restaurante, você nem pede, nem se pergunta o que você vai comer, você já vai pegando de sempre? Por quê? Não estou nem pensando, vou economizar energia, para que ficar olhando aquele negócio? Você já sabe que você vai comer, pega o mesmo de sempre, nem pensamos, tá ali, ó. Tá ali, certo? Só que tem um monte de decisão errada que a gente tomou, que a gente não deveria ter tomado, certo? Hábito ruim que a gente desenvolveu, que a gente escolheu uma vez, escolheu 2, nunca mais nos perguntamos e estamos no piloto automático até hoje. Faz sentido? Né? É difícil desligar o piloto automático, não é? Senhor da glória. É embaçado. É embaçado. Por isso que 80% das decisões estão tomadas daquele lado. A partir do momento que o nosso cérebro se acostuma com algumas decisões que a gente tomou, ele não considera mais gastar energia pensando nisso. Então é difícil da gente desligar esses negócios. Quando a gente procrastina as coisas, sabe procrastinação? Né? Quando a gente procrastina as coisas e entra no piloto automático a procrastinação, a gente nem leva em consideração pensar em fazer a coisa. No começo a gente pensa em fazer e deixa para lá. Depois, sabe quem já pagou academia 1 ano e nunca foi? Foi 2, 3 vezes, todo mundo. Por quê? Né? A gente falou que a gente ia 3 vezes por semana, na primeira semana a gente não foi, na segunda a gente fala nem deu, na terceira a gente nem considera a hipótese de ir na academia. Essa é a verdade. Está no piloto automático já, nunca fui na academia, não vou mais. É simplesmente assim. É simplesmente assim, entrou no piloto automático. Difícil de tirar. É difícil de tirar. Faz sentido, gente? Tranquilo? Então assim, né? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, o reptiliano, ele é muito rápido. Muito rápido. A velocidade de um calanguinho em cima do muro.
né? O cachorro, quando tem alguma ameaça envolvendo ali, pensa num pincher raivoso. Sabe pincher raivoso? Todo mundo já se deparou com um desse, né? O pincher quer saber se sou maior do que ele? Ele fica naquela rosneira desgraçada e fica tentando morder meu calcanhar, completamente louco, não é? Se eu quiser meter um tiro de meta no pincher, ele morre, não morre? A gente não faz isso porque a gente né, sabe que é errado. Mas assim, se eu não estivesse pensando, né, se fosse qualquer outro bicho, não sobrava nada do pincher, certo ou errado? Né? Então assim, ó, a raiva que está ali no meio tirou o pincher do movimento de segurança, certo? Os répteis quase não correm risco porque são burros, certo? Resumindo é isso, o cérebro dele só pensa naquilo, não pensa em absolutamente nada, só em se proteger. Bicho bem limitado. Aqui, os mamíferos, eles já têm muita emoção envolvida, né? O pincher está raivoso, ou o cachorro acha que vai ganhar carinho e não vai ganhar carinho, né? A gente faz um monte de coisa levada por emoção e a gente acaba tendo resultado ruim na nossa vida por causa disso. Beleza? A gente se coloca em risco por causa de algumas emoções que estão ali. E o neocórtex é o que gasta muita energia, então o nosso cérebro ele tende a não usar tanto a racionalidade, porque consome uma energia lascada. Sabe o dia que vocês trabalham até não poder mais, sentado, você está trabalhando, fazendo trabalho de faculdade, qualquer coisa, você não gastou energia muscular, quase nada, e você chega de noite, você está moído por completo, porque a sua energia foi gastada ali no cérebro, né? Você não fez nada e está completamente esgotado. Toda a nossa energia foi gastada pelo cérebro, certo? Tranquilo até aqui, gente? De boa? Para eu exemplificar mais ou menos, vou começar a dar os exemplos esdrúxulos aqui. Para exemplificar mais ou menos como funciona a guerra dentro da nossa cabeça, para saber qual cérebro toma a decisão, a foto é mais ou menos a seguinte. Certo? O reptiliano ali, ó, não sei quantos anos de instinto, certo? Muito forte, muito rápido, beleza? O límbico aqui, mamífero, muito forte, um pouco menos rápido, gigantesco e muito mais forte do que o racional. Vocês estão vendo a menininha ali embaixo? Né? Ela é o racional. Qual que é a chance, quase caí, qual que é a chance da menina conseguir tomar a decisão antes desses dois aí? Olha as velocidades ali, ó, 20 vezes mais rápido que nós, 5 vezes mais rápido que nós e nós ali embaixo. Certo? Quando acontece alguma coisa, qualquer coisa que vocês imaginar, certo? Estou no trânsito, né? Sou fechado. Qual que é o cérebro que reage? Oi? Luta ou fuga, né? Quer seguir o motoqueiro, né? Cadê a racionalidade, gente? Desapareceu da face da terra, não é isso? Né? Ou a gente vai para o emocional. A raiva e o luta e fuga entra junto ali, não tem o que fazer. Você não está mais pensando, certo? O que acontece? Né? Na maior parte das vezes, a gente tem um gatilho ali, ou de luta ou fuga. E assim, luta ou fuga, no réptil é muito simples. Quando a gente está falando de seres humanos, quando a gente sente alguma coisa que pode ameaçar a nossa segurança, ou seja, né, eu tinha um cliente muito grande que comprava bastante de mim. Do nada ele parou de comprar. Eu me sinto ameaçado por essa informação. Logo eu posso querer discutir com ele. Faz sentido? Ou não ligar para ele. Eu quero fugir de ter que ter essa conversa, ou eu quero brigar com a pessoa, porque ele não pode fazer isso comigo. Poder ele pode, né? Se ele tem motivos, talvez ele até deva, né? Mas eu quero ficar bravo com esse cara. Eu quero discutir com ele, ele não pode fazer isso comigo, porque o meu mundo gira em volta do meu umbigo, não é isso? Faz sentido até agora, até aqui, gente? Faz sentido? Estão conseguindo acompanhar, né? O cenário é mais ou menos esse. Muitas vezes, o que acontece é, as emoções entram na frente. Eu gosto de tal coisa, me deixa alegre, então eu faço. Eu não penso se eu faço isso. A alegria é muito mais rápida
do que qualquer coisa. A tristeza é muito mais rápida do que qualquer racionalidade. O medo é muito mais rápido do que qualquer racionalidade. Então eu me pego em situações emocionais, né? Eu me pego vivendo uma emoção ali, né? Que sem eu pensar eu já estou reagindo. Lembra que as reações são uma das coisas que estão no nosso controle? Só que eu reagi sem racionalidade. Eu não deveria ter medo de ligar para um cliente novo, mas eu tenho medo. Não tem risco nenhum envolvido. Não tenho risco de vida, não tenho nada, né? Porém, o medo tomou conta de mim e eu não consigo fazer a ligação. Basicamente é assim que funciona. Eu não estou agindo como uma pessoa racional. Racionalmente, o que pode acontecer, gente? De eu ligar para um cliente? Na pior das hipóteses. Não, na pior das hipóteses, ele pode me xingar de um monte de coisa, né? Mas assim... Beleza. Né? As pessoas já perderam a paciência com vocês? Já xingaram vocês alguma vez? Você fala assim, ó, beleza, irmão, diz muito mais sobre você do que sobre mim, não é isso? Se você está sendo grosso com as outras pessoas, sua vida deve estar azeda pra caramba, né? Azar seu, vou ligar para o próximo cliente. Só que às vezes a gente é maltratado e a gente entra na briga, né? O cliente é grosso com a gente quer ser grosso com o cliente, a gente é grosso com o cliente, perde o cliente, liga para o próximo cliente, é grosso com o cliente de novo. Não acontece isso às vezes? Né? Por isso que eu estou falando que é tão importante a inteligência emocional. Porque um negocinho que acontece no meu dia, às vezes eu fico azedo com todas as pessoas do meu dia e eu perco um monte de venda. E pior, posso sair brigando com as pessoas, depois quando volta para casa, briga com a mulher, chuta o cachorro, trata mal o filho. Né? Um eventinho de nada estraga a vida inteira da pessoa. Porque ela começa a se comportar de uma maneira... E se isso acontece com alguma frequência, eu paro de me preocupar com isso e eu reajo naturalmente no piloto automático dessa forma. E eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Esse aqui é o maior problema. Faz sentido, gente? Tranquilo? Tão preocupado? Tem umas caras meio tensas. Mas beleza, vamos aí. Queria fazer um exercício. Certo? Esquece os valores, tá, gente? Esquece os valores, né? Casa número 1, se vocês pudessem tomar uma decisão extremamente racional, a compra de uma casa é uma coisa que a gente não compra por impulso, né, gente? Não é brusinha, né? Não é fast food. Vamos pensar para tomar a decisão, beleza? Os valores estão tudo meio parecido, né? No financiamento não vai dar quase nada de diferença, dá R$10 de diferença na parcela, beleza? Ó, casa número 1 dentro de um condomínio, ok? Casa número 2, mais perto do trabalho. Eu sei que isso em São Paulo faz muita diferença, né? Em Sorocaba não faz tanta diferença assim, mas faz, né? Mais perto do trabalho. E uma casa número 3 com área gourmet. Mesma casa ali, aquela casa ali, certo? Só que uma está dentro de um condomínio, tem um muro e uma portaria. A outra é mais perto do trampo. E a outra é aquela casinha ali, na rua, só que tem uma churrasqueira, uns forno a lenha e uns passinhos que dá para fazer um oba-oba. Beleza? Quem vai na casa número 1, levanta a mão. Ninguém. Ninguém. Não tem condomínio por aqui. As pessoas não se interessam por casa em condomínio, né? Ninguém quer casa em condomínio, é isso? Beleza? Tudo bem. Mais perto do trampo. 1, 2, 3, 4, 5, quase todo mundo. São Paulo é fogo coisa, né? Beleza, tudo bem. Área gourmet, quem vai na área gourmet? Mais umas pessoas. Festeiro, os festeiros, beleza. Essa aqui, era por mais 04. Não precisa nem da casa, só a área gourmet, beleza. É uma kitnet com piscina, né? Beleza. Vamos lá, galera. Tomamos essa decisão racionalmente. Racionalmente. Vocês pararam para pensar e tal, beleza? Ok. Né? Primeira vez na vida que ninguém levantou a mão para casa número 1. Primeira vez que eu já dei esse treinamento, acho que mais de 40 vezes. Primeira vez que ninguém levanta a mão na casa número 1, certo? Geralmente o pessoal que escolhe casa dentro do condomínio é por quê, gente? Segurança. Segurança é o quê? Instinto. Oi? Segurança é medo, certo? Medo estava em que coluna? Estava na do meio, na límbica, né? Dos mamíferos. Foi uma decisão emocional, não foi racional. Certo? Casa número 2, qual é o motivo?
mais perto do trabalho. Ok, mas qual é o motivo? Dá para dormir um pouquinho mais? Passar menos ódio no trânsito? É isso? Economizar dinheiro? Economizar dinheiro, vocês vão gastar dinheiro em outra coisa, mas entendo. Menos raiva no trânsito pode ser? É uma coisa que vocês levam em consideração? Raiva estava em qual coluna? Preguiça, dormir um pouquinho mais, é emoção ou é razão? Meio emocional a decisão também. Área gourmet, tinha emoção envolvida? Festa, churrasco, gente em casa, né? Geralmente, né, se você pegar uma psicologia, aqui vamos falar assim, medo de ficar sozinho, certo? Precisa estar rodeado de gente, né? Quer se sentir querido, são as pessoas mais sociáveis, não são? A galera das festanças, sempre é assim. Se ela tiver rodeada de coraçãozinho, tá bom. Né? Então, o grande lance é assim, ó. Vocês perceberam que todas as decisões foram emocionais? Todas as decisões foram emocionais. Por quê? O cérebro racional, vamos lá, o cérebro racional, o que ele faz? Ele escolhe entre todas as emoções possíveis na tomada de decisão e escolhe a que eu me sinto mais confortável. Então, para a gente tomar uma decisão racional, quando a gente fez esse exercício, o que a maioria de vocês fizeram? Como eu me sentiria dentro de uma casa de condomínio? Tenho condomínio para pagar, mais 400, 500 conto, mas eu estou seguro, meu risco de ser roubado é menor, papapá, mas o vizinho enche o saco, liga na portaria, reclama de mim. A gente começa a fazer uma simulação, não é isso? Aí você sabe como você se sentiria dentro de uma casa de condomínio. Aí você começa a simular a segunda casa. Nossa, a segunda casa é maravilhosa, né? Perto do trampo, dá para dormir mais, não gasto tanto dinheiro, não passo tanto ódio no trânsito, gasto menos tempo, posso dormir até mais tarde, chego mais rápido em casa, tenho mais tempo, sou mais produtivo, papapá. Me sinto muito bem na casa número 2, quase todo mundo escolheu casa número 2. Casa número 3, mesma coisa. Como é que é ter área gourmet? Poxa, dá para fazer coisa em casa, dá para fazer churrasco, dá para fazer festa, dá para trazer todo mundo, trazer família, pai, mãe, primo e não sei o quê. Me sinto bem. Tem gente que se simula na casa número 3 e fala assim, ó, todo mundo vai embora, deixar a louça para mim? Não é isso? Deus me livre, eu quero área gourmet na casa dos outros, né? Que são as pessoas que não têm tanta necessidade de ficar junto com uma galera. Faz sentido, gente? Então, o que a nossa racionalidade faz? Ela simula um monte de cenário e por isso que ela é mais lenta do que os outros, né? Eu preciso simular os 3 cenários, ver em qual eu me sinto melhor, daí eu tomo a decisão. Isso consome energia e tempo. Isso consome energia e tempo. Faz sentido, pessoal? Né? Beleza até aqui? Então, assim, ó, todas as nossas decisões racionais têm fundo emocional. Tudo bem? Beleza até aqui? Maravilha. Vou explicar um negócio para vocês, de novo com um exemplo bem simprão, ok? Como que funciona o nosso negócio do piloto automático, certo? A gente acabou de falar sobre a nossa mentalidade, certo? A gente acabou de fazer essa aula. Demos sorte de cair as 2 aulas no mesmo dia. A forma como a gente pensa, vocês concordam que determina bastante, pelo que a gente viu na última aula, determina grande parte dos nossos resultados, do nosso sucesso, do jeito que a gente vive as coisas? Determina bastante coisa, certo? Então, a forma como eu penso começa a determinar como vai ser o meu dia, ok? O meu estado é como eu estou no dia. Tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou otimista, tem dia que eu estou pessimista. Isso varia um pouco, não é? A forma como eu penso, muitas vezes vai dizer como eu me comporto, né? Quando a pessoa tem uma mentalidade melhor, eu estou pensando mais na mentalidade de crescimento, eu estou pensando mais em abundância, eu estou com um senso de gratidão, todas as coisas que a gente conversou. Vocês concordam que o estado que eu fico é um estado melhor, certo? Como a gente está falando do ruim, se eu fico no mindset fixo ali, achando que eu não posso aprender nada de novo, que eu sou ruim em um monte de coisa, e que ou nascia bom, ou nasceu isso aqui mesmo, vai ser assim pro resto da vida, vou ter que aguentar essa desgraça. Você concorda que o nosso estado é um estado um pouquinho pior? Fica um estado de vítima, né? De tipo, eu nasci assim, vai ser assim, ferrou, seja o que Deus quiser, né? É mais ou menos assim. Então, a minha mentalidade interfere no meu estado. Tudo bem?
E eu coloquei um meteorinho ali. O que é um meteorinho? Coisas que acontecem no nosso dia que estão fora do nosso controle. Ok? Então eu dei o exemplo da gente tomando uma fechada, por exemplo, no trânsito quando a gente está vindo para o trabalho, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que está fora do nosso controle. A gente recebe uma ligação com uma notícia ruim, né? Ou alguém é grosso com a gente, ou acontece alguma coisa ruim, putz, furou o pneu, vai ter que gastar uma grana, chega atrasado no trampo. Coisas que estão fora do nosso controle. Tudo bem? Certo? Elas vão determinar um pouco do nosso resultado também. Certo? O que acontece, gente? Se a minha mentalidade está meio ruinzinha, o meu estado está um estado vitimista, pessimista, né, de escassez e tudo mais, quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, como eu tendo a reagir? Mal como? Eu pelo menos me retraio. Se retrai, fica mais quietão, não querendo muita coisa, sem conversa. Quem mais dá exemplo? Chora. Beleza, quem mais? Tem gente que... Fala pra ele. O que é? Fala aí, Tomar uma, certo? Também pode ser, né? Mas assim, quem fica com raiva das coisas, gente? Eu sou uma pessoa que tem bastante raiva às vezes. Quem mais? Né? Então assim, ó, a gente tende a reagir emocionalmente, ok? Então eu coloquei 3 ali, ó. Eu coloquei o bonequinho pistola, puto pra caramba, certo? Começa a ficar bravo com todo mundo. Tem a pessoinha chorando ali e tem a pessoa com medo ali, ok? Então alguma coisa acontece, putz, eu sou fechado, vamos supor, né? Ou tem alguma coisa que aconteceu comigo que me colocou numa situação de risco, eu posso ficar bravo, eu posso ficar triste, eu posso ficar com medo. Qualquer uma dessas 3 que acontecer, vocês concordam que o resultado da sequência tende a não ser muito bom, para não falar outra coisa? Né? Então beleza, ó. Eu estou lá com a minha mentalidade fechada, com um estado ruinzão, né? E vamos supor que o meteorinho ali é um cliente sendo grosso comigo, ou uma rejeição de alguma ligação que eu fiz. Ou justamente o negócio caro que eu ia vender hoje não tem no estoque. Eu pego uns calos não sei como, né? Vocês acham que eu não estive no lugar de vocês, né? Eu posso ficar muito bravo. Eu posso chorar e falar, só acontece comigo. Quando é a minha vez de vender esse negócio, não tem. Né? E ficar triste, né? E ficar reclamando. Eu posso ficar com medo, ai meu Deus, agora não vou bater minha meta. Estava precisando desse negócio para vender e agora não tem, não vai dar certo. E desiste do mês. Já desistiram do mês lá para o dia 15? Quem já desistiu do mês lá para o dia 15? Gente do céu, tá só na metade. Tá só na metade, né? Quando a gente tende a reagir dessa forma, pessoal, o resultado tá ali. Não tem como ser muito bom, certo? Não tem como ser muito bom. Não adianta a gente ficar... Lembra do seguinte, o meteoro não está dentro do meu controle. Se eu for sofrer por causa disso, eu vou estar sofrendo à toa, certo? Aconteceu. Eu posso ficar bravo, eu posso ficar triste, eu posso reagir de qualquer forma. A questão é, quanto tempo eu vou ficar daquele jeito? Porque quanto mais tempo eu ficar, menos eu vou vender. E assim, eu sei que vocês vão levar dessa aula aqui muita coisa para a vida pessoal de vocês. A gente está falando sobre vendas, tá? Mas já tem um monte de gente pensando no marido, pensando na esposa, pensando nos filhos, né? Umas concordadas assim, ó. Né? Então assim, ó, e o problema, quando a gente fala de ciclo, o problema é que tem mais uma setinha ligada ali, ó, né? Do cocôzinho para a mentalidade tem mais uma seta, porque isso daí vai sendo alimentado, né? O meu resultado é ruim em um mês, na minha mentalidade tá em crise mesmo, tá ruim, tá difícil, não dá para vender, eu sou ruim, eu não sei vender. E você começa a internalizar essas coisas e daí volta, dá a volta. E continua dando a volta. E isso fica no piloto automático para sempre. Eu conheço umas pessoas que estão presas nesse negócio faz 30, 40 anos. Ninguém tira a pessoa de dentro desse negócio. Só ela mesma. Certo?
Quem já fez terapia aqui, levanta a mão. É bom, não é? Não ajuda nós a quebrar uns negócios daqui? Né? É para isso que serve. Recomendo fortemente. Vendedor precisa disso, gente. A nossa profissão é uma das mais estressantes do mundo. A nossa profissão é uma das mais estressantes do mundo. A gente precisa cuidar da saúde mental. Beleza? Vamos lá. Do outro lado, nós temos o ciclo virtuoso, que é o contrário, né? Que é onde a gente deveria se concentrar em ficar, né? Que é o quê? Eu tenho a minha mentalidade e eu sei que ela determina muito dos meus resultados. Aula anterior, certo? Se eu estou com uma mentalidade bacana, estou estudando, estou com o foco no lugar certo, eu tendo a estar num estado mais confiante, mais seguro, mais empoderado, de tipo, eu consigo vender, deixa pra mim. Sabe aqueles caras que falam, deixa pra mim? Né? Vem em mim, não é? É assim, ó, vamos ver qual é que vai ser, né? E a gente vai, né, com o negócio da coragem. Lembra o negócio da coragem? De agir apesar do medo e das incertezas, certo? Então, esse estado é o estado que a gente tem que buscar para vender, certo? A gente já vai falar mais sobre o estado daqui a pouquinho. As mesmas coisas acontecem, porque pensar de uma maneira melhor e estar num estado melhor não impede o mundo de jogar um monte de coisa ruim na gente. A gente vai tomar a fechada do mesmo jeito, não vai? Os clientes vão ser chatos com a gente do mesmo jeito. Com certeza. A gente vai tomar rejeição? Sim. Os melhores vendedores do universo continuam tomando muita rejeição, porque venda não é ciência exata, certo? A gente vai tomar rejeição todos os dias. Todos os dias, certo? Mas eu posso, bem nesse momento, escolher como eu vou reagir. Porque a minha reação é uma das 3 coisas que estão no meu controle, certo? Gente, qual é a única forma possível daquela menininha daquele tamanhinho, naquela foto que a gente tinha colocado ali, conseguir tomar a frente do T-Rex e do King Kong? Qual é a única forma da menininha conseguir tomar a frente daqueles 2 bichos? Oi? Eu ouvi umas vozes, mas estava muito baixo. Confiança. Confiança? Quase. Lembra da coluninha ali que a gente tinha? Que a gente é criativo, a gente é analítico, a gente consegue bolar uma estratégia? É com aquilo que a gente tem que ganhar. O grande lance está em São Paulo, 6 horas da tarde. O que acontece com o trânsito? É o caos. Não é o caos? Né? Se o trânsito está ao caos, eu ali com a minha racionalidade desse tamanho, frente aos bichos gigantescos, eu tenho que tomar a decisão antecipada. Eu planejo a decisão. Eu chego para eles e faço o seguinte, porque no fundo ele é um calanguinho e um macaquinho, certo? Um mamífero, a gente não consegue ensinar o cachorro a dar pata, essas coisas? Não consegue? É fácil até, não é? Né? O que a gente precisa fazer? Condicionar esses bichos. É falar para eles o seguinte, ó, antes de acontecer, enquanto eles ainda estão de boa, eles estão de boa, certo? Não aconteceu nada ainda, então eles estão de boa. Você chega para eles e você fala o seguinte, ó, estou saindo do trabalho, são 6 horas da tarde, eu estou localizado em São Paulo. O trânsito vai estar um inferno. Eu vou tomar fechada, eu vou tomar buzinada, vai ficar vermelho o sinal, vai ter trânsito, vai ter congestionamento, eu vou demorar 40 minutos para chegar em casa. Não tem o que eu faça para controlar isso, está fora do meu controle, certo ou errado? Então você fala assim, ó, a partir do momento que me fecharem, eu não vou perder a minha racionalidade. Eles vão me fechar, você vai continuar quietinho no seu canto. Você está tentando adestrar os bichos para um negócio que você já sabe que vai acontecer. Faz sentido, gente? Eu tinha um problema com isso. Eu queria matar as pessoas no trânsito. Certo? É nóis. Né? Eu ficava muito puto no trânsito. Por quê? Porque eu vi o meu pai ficando muito puto no trânsito também. Né? Meu pai também trabalhava com venda. Meu pai foi diretor comercial de uma multinacional do setor automobilístico. Né?
E ele era estressado igual a nós, normal, vendedor, né? E ele ficava muito puto no trânsito. E eu cresci vendo isso, logo virei um motorista muito puto no trânsito, certo? E daí acontecia qualquer fechadinha, não importa se era domingo, 2 horas da tarde, eu não estava atrasado, eu ficava bravo. Por quê? Piloto automático. Já estava programado, certo? A partir do momento que você entende que, se eu estou indo dar um treinamento, por exemplo, né? E eu tomo uma fechada, e eu fico completamente pistola lá fora, e eu perco a minha racionalidade. Porque o que acontece? Quando o gatilho de luta e fuga é ativado, acontece uma coisa muito interessante biologicamente no nosso corpo, que é o seguinte: o nosso sangue, quando a gente fica bravo, vocês já ficaram bravos, muito bravos? A gente não fica forte? Você fala assim, nossa senhora, dá para derrubar uma parede, né? As pessoas dão um murro na parede por quê? Porque acha que tem os poderes mesmo, né? Galera, a gente realmente fica mais forte. Quando o gatilho de luta ou fuga é ativado, a gente realmente fica mais forte e mais rápido. E eu te explico por quê. O nosso corpo, o nosso cérebro fala assim, ó, perigo, ele precisa lutar. O sangue vem para os braços, a gente fica extremamente forte, pronto para sair na mão, certo? O sangue manda no corpo. E o que o nosso cérebro faz? O Daniel não precisa pensar agora, ele esvazia o meu cérebro de sangue. Porque eu preciso de sangue aonde? Músculo, certo? E ele fala assim, ó, não precisa de sistema digestivo agora também não. Inclusive é melhor que não esteja com sangue aqui, porque se ele tomar uma facada na barriga, não sangra tanto. Ele para de fazer digestão, ele para de fazer um monte de coisa. E o sangue vai todo pro músculo, certo? E a gente fica burro. Desce o sangue da cabeça, mas você fala assim, ó, 3 vezes 8, você fala assim, ó, não sei. Não sei. Vocês lembram daquela cena? Acho que era da Fazenda. É o Theo Becker brigando com outro cara. Vocês lembram dessa cena? Né? Que ele fica, esse aqui, o irmão desse aqui, né? Gente, parecia o quê? Né? O outro cara tava assim, ó. Completamente assim, tipo, o cara perdeu a racionalidade por completo, né? Em rede nacional, né? E o cara tava um gurilão puro, não tava? Batendo no peito, só faltou, meu Deus do céu. Você fala assim, ó, é aquilo lá. Quando a gente fica loucão de raiva, a gente basicamente fica um gurilão louco. Não tem sangue no cérebro, a gente acaba com a nossa racionalidade e a gente fica se comportando daquele jeito. Agora, me responda, qual que é a chance de eu dar um treinamento bom se eu entrar daquele jeito aqui? Se eu for fechado lá fora, eu entro naquele estado Theo Becker louco, esse aqui é o irmão desse aqui, né? E venho dar treinamento aqui. Sabe o que acontece? Eu não lembro de nada que eu estou falando aqui. Não sei, não tem sangue na cabeça. Já aconteceu comigo. Eu fiquei muito puto no meio do trânsito, cheguei para dar o treinamento basicamente não saía, porque eu estava burro. Logo eu percebi que eu tinha que controlar a minha raiva mesmo que no trânsito, a caminho do cliente. Né? É difícil, gente? É difícil. Né? Mas existe um momentinho ali entre o negócio acontecer e você reagir. Você tem um putalhésimo de segundo que você pode tomar uma decisão de não ficar bravo. Só que você tem que tomar essa decisão antecipadamente. E aí você começa a trabalhar com a mocinha lá. Você fala assim, ó, vai ter fechada e o que nós vamos fazer é continuar cantando nossa musiquinha, batendo no volante e falar assim, ó, Deus me livre desse louco. Primeira vez que acontece, você fica puto, começa a vir, daqui a pouco você fala assim, Deus me livre desse louco. E continua subiando, batendo no volantinho e tudo mais. Certo? As primeiras vezes você nem lembra que você tinha programado alguma coisa nova. O piloto automático é forte. Né? Mas com o passar do tempo, exercitando, o cara passa, você fala assim, meu Deus do céu, eu ia ficar muito louco. O Daniel, de alguns meses atrás, ia ficar completamente louco com esse cara. Eu estou conseguindo manter a calma. Porque eu programei. Se eu esperar para tomar decisão na frente daqueles bichos, esquece. Tem que programar. Tudo bem? E a gente tem que fazer o exercício. Vai acontecer
Está fora do meu controle, mas vai acontecer. As pessoas vão ser idiotas comigo, as pessoas vão ser grossas comigo, as pessoas vão tentar me irritar, certo? Eu não vou me deixar levar pelas atitudes dos outros que está fora do meu controle. Eu vou continuar calmo, eu pretendo manter a minha racionalidade, porque é a melhor forma de eu conseguir reagir às coisas que acontecem no meu dia. Então, eu preciso reagir como, gente? Equilibradamente. Eu preciso manter ali, né, uma paz interior, independente do que acontece. Como a gente está falando de área comercial, é importante que a gente saiba que os nossos clientes estão fora do nosso controle. Os nossos concorrentes estão fora do nosso controle. Tabela de preço de concorrente está fora do nosso controle. Certo? Eu preciso fazer o meu melhor com o que eu tenho na frente. Se eu ficar bravo por qualquer outra coisa que está ali, eu vou estar esvaziando a minha racionalidade e diminuindo meus resultados. Faz sentido, gente? É sinal que a gente tem controle. A gente tem controle. É difícil. É difícil. Estou dando alguns exemplos aqui. Vocês já devem ter pego uns gatilhos bem loucos de vocês enquanto eu estava falando, né? E a gente tem que romper ali, ó. Logo depois do negócio acontecer, a gente precisa entender o que causou esse gatilho, seja para medo, seja para tristeza, seja para raiva, seja para qualquer coisa, e entender como eu posso manter minha racionalidade na próxima vez que isso acontecer, planejando a minha reação. Da próxima vez que um cliente for grosso comigo, eu vou respirar fundo e vou tratar ele melhor do que eu já estava tratando. E ele vai precisar rejeitar o melhor Daniel possível que existe, ele vai ter que rejeitar esse Daniel. Eu não vou entrar no nível dele. Vocês sabiam que tem um monte de compras que tem estratégia para deixar vendedor nervoso, se sentindo pequeno, se sentindo diminuído, só para comprar melhor? Se vocês forem vender para uma super rede, gente, se vocês forem tentar vender para um Carrefour, sabe como é que funciona? O cara do Carrefour está sentado ali, numa cadeira gigantesca, parecendo aquelas mafioso, com uma janela atrás dele, que você nem consegue ver a reação dele direito, e tem um banquinho de 30 centímetros perto da mesa, ar-condicionado no 16, fica 2 horas na sala de espera, tremendo de frio, para depois entrar. Como que o cara entra? Ele se sente desse tamanho, ele ficou 2 horas com frio, ele não sabe se enquanto está esperando tem uma sala cheia de vendedor, ele sabe que é tudo concorrente dele, fica 2 horas lá esperando, com meta para bater e o caramba, como que ele entra na reunião? Totalmente refém do cara, ele fala assim, o que esse cara falar que ele quer comprar, eu vou ter que vender, senão eu vou voltar de mãos abanando, e é a única visita que eu tenho no dia. O negócio é feito para moer o vendedor. É feito para moer o vendedor. Tem um monte de gente que faz isso, provavelmente com vocês, instintivamente, né? Qual que é a maior forma mais fácil de eu ganhar desconto? Qualquer coisa que você falar para mim, eu nem sei qual que é o preço nos outros lugares, eu falo, tá caro demais, não quero esse negócio não. Daqui a pouco ele vem me oferecendo desconto. Ah, não. Ele me liga e fala assim, ah, não, cara, não quero comprar nada hoje, cara. Fala aí o que você quer, estou com pouco tempo. Vocês já foram atendidos assim? Mesmo que inconscientemente, não estou falando que a pessoa é maligna o suficiente para fazer isso de propósito, mas ele sabe que reagindo, tratando o vendedor desse jeito, ele consegue a maioria do que ele quer. Porque o vendedor fica desse tamanho aqui assim. Quando vocês tiverem equilíbrio suficiente para o cara ligar, você liga, o cara te atende desse jeito, fala assim, ó, tranquilo senhor, quando você precisar de alguma coisa, você me liga, eu estou ligando para o seu concorrente. Você sabe qual que é a coisa mais gozada que tem? É o seguinte, quando você quebra a objeção do cara, tirando ele do piloto automático dele. Porque o lance é, o compras, ali que compra todo dia, ele está no piloto automático tratando o vendedor assim. E ele sabe que ele consegue muita coisa desse jeito, né? Teve uma menina que me ligou e tal, ela me passou o contato de uma pessoa que precisava fazer meu treinamento. Ele falou assim, nossa, Daniel, essa pessoa está sofrendo pra caramba para vender e tal, ela precisa do seu treinamento, liga para ela e fala com ela. Eu liguei para ela, expliquei como é que funcionava um treinamento aberto que eu vendia lá em Sorocaba. Aí ela, ai, mas eu não estou batendo as minhas metas, eu estou sem dinheiro e não sei o que e tal, não vou conseguir fazer o treinamento. Eu falei assim, mas é justamente por isso que você tem que fazer o treinamento.
qualquer que seja a objeção que a pessoa trouxer, você fala assim, é justamente por isso que você tem que comprar. Aí foge do negócio, porque ou ela achou que eu ia dar desconto para ela, ou ela achou que eu ia falar assim, beleza, venha na próxima turma. Mas a questão é, enquanto você não fizer o treinamento, você não vai bater a meta, enquanto você não estiver batendo a meta, você não vai ter dinheiro, enquanto você não tiver dinheiro, você precisa fazer alguma coisa para mudar. Senão, ou você vai ser mandado embora, ou você vai continuar com esse resultado. Não consigo fazer o treinamento agora, estou sem dinheiro. Você vai continuar sem dinheiro enquanto você não fizer. Inverte o negócio, tira a pessoa do piloto automático. Ela fala assim, nossa, é verdade. Mas eu estou sem tempo. Eu falei, mas você está sem tempo por quê? Porque eu estou trabalhando até tarde. Eu falei, mas você está trabalhando até tarde e não está vendendo, você está vendendo errado. Faça o treinamento, trabalha só até as 5h30 e bate a meta direito. Não precisa trabalhar até tarde da noite. Você está trabalhando até tarde da noite e mesmo assim não está batendo a meta, você está fazendo alguma coisa muito errada. Então joga exatamente onde tira a pessoa do piloto automático dela. Daí ela vai começar a levar você em consideração. Porque as pessoas batem na gente no piloto automático e a gente responde no piloto automático. E está sempre assim, ele reclama de preço, mesmo sem saber quanto custa no concorrente, a gente dá desconto e está tudo certo. É um piloto automático gigantesco, não é? Né? Então, a gente precisa saber programar isso de entrar na nossa racionalidade e usar isso a nosso favor. É isso que a gente precisa usar ao nosso favor. Tranquilo até aqui, gente? E quando a gente consegue começar a usar mais a nossa racionalidade, o nosso resultado tende a ser melhor e isso vai retroalimentando o ciclo também. Por isso que as pessoas que mais vendem são as que sempre mais vendem. Porque ela vai percebendo que ela consegue vender cada vez mais, ela vai reforçando os comportamentos que são bons para ela vender, ela entendeu que prospectar é interessante, que vai aumentar a carteira dela, e o negócio vai rolando. Daí tem gente na empresa que está preso ali, tem gente na empresa que está preso aqui. Tem gente que fica reclamando de um monte de coisa e tem gente que está ganhando dinheiro. E lembrando, a tabela de preço e os clientes são os mesmos. Como que uma pessoa consegue ter resultado bom e a outra não? Está muito ligado ao cérebro ali, ao estado e a forma como a gente reage. De uma equação de 4 coisas, minha mentalidade, meu estado, as coisas que acontecem, que é a única que está fora do meu controle, e a minha reação, meus pensamentos, minhas ações, isso aqui eu não tenho controle, que é o meteorinho ali. Minhas reações eu tenho controle. De uma equação de 4, eu tenho controle de 3. Então, o nosso resultado está 100% dentro do nosso controle. Tem uma parcela muito pequena de coisa que não está dentro do meu controle. Porque é como eu reajo a essas coisas que vão mostrar como vai ser o resultado. Se eu perder um cliente, eu posso ficar puto, triste, bravo e não fazer nada a respeito. Ou eu posso falar assim, vou abrir 2 clientes agora. A forma como você reage a uma coisa ruim que aconteceu vai determinar qual vai ser o seu resultado depois. Faz sentido, gente? É fácil de fazer? Não. Precisa de muito treino. Precisa estar constantemente planejando reações. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Vocês sabiam que o Bruce Lee era filósofo? O Bruce Lee era um filósofo, da hora. Tem um livro dele que é Seja Como Água. Eu estou lendo ele agora. Olha essa frase, olha que da hora. Você continuará sofrendo se tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. O verdadeiro poder é se manter lógico. Se palavras controlam você, significa que todos podem controlá-lo. Todos mesmo. Certo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, de uma aluna minha. Uma aluna minha levantou a mão nesse slide e falou assim, detalhe, ela era uma Key Account Manager, não sei o que, de uma multinacional de alimentação. Ela só podia fechar contratos acima de 1 milhão por mês. Certo? Ela vendia restaurante, esses restaurantes para empresa aí, e ela só pegava conta gigantesca, né, de 1 milhão ou mais por mês. Ou seja, uma mulher ferradona. Uma super profissional. Ela levantou a mão e falou assim, nossa, Daniel, é verdade. Sabe que a minha sobrinha, quando a minha sobrinha fez aniversário de 2 anos, eu fui visitar ela, eu cheguei toda, né, querendo abraçar ela, não sei o que lá, ela falou assim, ai tia, você tá feia hoje. Essa mulher, desse naipe, ficou 2 horas chorando por causa disso. Olha a reação.
certo? Uma criança de 2 anos controlando uma mulher ferrada dessa, a ponto de deixar a mulher 2 horas chorando por causa disso. Se palavras controlam você, significa que todos podem controlá-lo. Pode ser seu filho, pode ser seu cliente, pode ser qualquer coisa. Até papagaio. Galvão Bueno, né? William Bonner, qualquer pessoa. Certo, galera? E tem uma outra frase do Bruce Lee muito da hora, que é a seguinte. Quem já assistiu os filmes do Bruce Lee aí? Levanta a mão, meu amigo. Né? O bicho era bom, né? O bicho era bom. Olha a frase dele. Ele falou o seguinte. Ele falou assim, ó. Se eu estou preso numa sala, e essa foi uma frase que fez muita diferença no meu começo de carreira de treinador. Ele falou assim, ó. Se em uma sala eu estou preso com 30 inimigos, cabe a mim decidir quem está ferrado nessa história. Certo? Ele pode pensar o seguinte, vixe, ferrou, tô preso com 30 negros aqui, ferrou. Ou ele pode falar assim, ó, esses 30 caras estão presos comigo aqui, eles estão ferrados. Certo? Quem já assistiu os filmes do Bruce Lee, 30 era pouco, né? Né? As mãozinhas, os gritinhos, né? Mas, gente, é isso. Na verdade, é isso. Certo? A gente dificilmente vai ter um problema desse tipo, tá preso com 30 pessoas que querem sapecar a gente na porrada. Mas, né, quando eu comecei a dar treinamento de vendas, né, nos primeiros treinamentos, eu acompanhei muito tempo o meu ex-sócio em treinamento de liderança e tal, um monte de coisa, mas eu não dava treinamento lá na frente. Os primeiros treinamentos de vendas que eu dei, eu falava assim, ó, mas meu Deus do céu, né, eu comecei a dar treinamento acho que em 2014, tem uns 6 anos aí, é isso? 6 aninhos. Eu tinha 30 anos. Eu tenho 36 hoje, eu tinha 30 anos. Eu falei assim, mas vai ter gente lá na sala que é mais velho que eu. Mas já vende faz 30 anos, o que eu vou falar pro cara? Né? Eu ficava inseguro. Eu falei assim, se eu estou preso numa sala com 30 pessoas que de repente sabem mais do que eu, como que eu fico lá na frente? Né? Eu ficava inseguro das pessoas fazerem pergunta que eu não sei responder. Dá branco. Dá branco o que é, gente? Bateu medo, sumiu a racionalidade e não lembra o próximo slide. Né? Ficou burro lá na frente. Né? Já aconteceu. O lance é, a emoção está falando mais alto. Se eu estou inseguro aqui na frente, eu não consigo passar a mensagem para vocês. Beleza, pode ter gente que sabe mais do que eu de alguma coisa, mas eu estudei bastante, eu tenho bastante coisa para passar para vocês. Se tiver alguma coisa que vocês perguntam para mim, eu não sei, eu falo assim, ó, eu não sei, mano, vou pesquisar, trago na próxima aula para vocês. Tá tudo certo, né? Mas eu tinha um medo lascado, né? A partir do momento que você começa a fazer e você vê que as pessoas não perguntam tanto assim, ninguém fez pergunta para mim hoje, estou chateado. Diga-se de passagem, né? Ou vocês estão achando um lixo, ou vocês estão entendendo tudo, que seria muito bom, né? Mas perguntem, gente. Quanto mais vocês perguntarem, mais vocês aproveitam o conteúdo. Beleza? Então, se manter lógico é a melhor coisa. Né? Manter a racionalidade, planejar as reações. Beleza, se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, eu falo que eu não sei. Não tem vergonha nenhuma nisso. Né? Traz a resposta depois, tá tudo certo. Né? Melhor do que tentar inventar uma resposta. Né? Tentar enrolar as pessoas. Então, assim, planejar o negócio vai deixando a gente mais seguro, né? E quanto mais a gente vai se preparando, né, menos interferência emocional a gente sofre. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Beleza? Dúvidas, questões, xingamentos? Nem da galera de lá de fora? Vamos lá. Nossa, o Daniel está metendo pau nas emoções, né? As emoções não são ruins, pessoal. Vamos ver o lado bom das emoções ruins. Eu não vou falar das emoções positivas, que as emoções positivas também têm lados ruins, certo? Vamos falar do lado bom das emoções ruins. Vamos lá, me acompanhe. Medo. O medo te manteve vivo até hoje, certo? Quando a gente era adolescente, a gente fazia umas coisas que fala assim, meu Deus do céu, né? Com medo a gente faz umas cagadas, pelo amor de Deus, né?
Imagine sem medo. Sem medo não tinha ninguém aqui, gente. Sem medo não tinha ninguém nessa sala aqui. A gente já tinha morrido antes, né? Porque, sabe aquelas coisas assim, ó, você tá no puta ladeira desse tamanho, você vai querer descer de skate. Pensando a gente já descia, né? Imagine se não estivesse pensando a quantidade de coisa que a gente ia fazer, né? Nossa Senhora, tipo isso, né? Vixe Maria, os meus joelhos é tudo só cicatriz para tudo que é lado. Andava de skate, andava de patins, andava de... Putz, a chance de morrer já era alta, tendo medo, né? Imagine se não tivesse, né? Tá em cima do muro, será que consegue pular para o outro muro? Aquela parte, a emoção. Adrenalina. Então assim, ó, o medo manteve a gente vivo até hoje. A gente tem que agradecer o medo, porque o medo manteve a gente vivo até hoje, certo? Uma coisa é você agir apesar do medo, que é você ter coragem. Outra coisa é você ter reações que não deveria. Entra 4 caras de fuzil aqui, mão na cabeça, todo mundo pro chão. Vai fazer o quê, gente? Certo? Ah, não tenho medo. Daniel mandou ter coragem. Vai pra cima dos caras. Você vira peneira. Certo? Beleza. Agora, ligar pro cliente. O que vai acontecer, gente? Ligar pro cliente. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não precisa ter medo. Ele não é um risco de vida. O risco de você não ligar pro seu cliente é você não bater a meta. Disso você deveria ter medo. Certo? Não ter a grana para a gente fazer as coisas que a gente quer. É disso que a gente devia ter medo. Certo? Só que como é uma coisa que a gente não está habituado a fazer e tudo mais, o medo aparece. Lembra que nosso cérebro é programado para 2 coisas? Qual que é a primeira? Segurança. Nossa segurança. Segundo é economizar energia. As 2 falam para a gente não ligar para o cliente. Porque existe o risco do cliente ser grosso comigo. Isso não é legal para mim, então o meu corpo vai evitar isso o máximo possível. O segundo é economizar energia. Por que você vai ligar para um cliente e ficar lá se esforçando, não sei o que lá, fica quieto no seu canto, tá tudo certo, né? As 2 funções do cérebro estão mandando a gente não ligar. Faz sentido, gente? Por isso que a gente tem que fazer um esforço gigantesco para tirar isso do piloto automático. O medo nos manteve vivo até hoje. Se o medo aparece, o que eu tenho que fazer? Pergunta para ele se tem por que ter medo desse negócio. Precisa ter medo de ligar para o cliente? Precisa ter medo de fazer tal coisa? Precisa ter medo de passar o preço? Tem gente que tem medo de passar preço quando o preço é alto, né? Quando o negócio custa 2, 3 conto, ai meu Deus do céu, muito caro o negócio, né? Perde a venda. Tem um amigo meu, inclusive, na mesma aula, né? Falei isso, ele falou, putz, eu tinha medo de passar preço caro para os clientes. Ele trabalhava só com imóvel de alto padrão. Um cara ligou para ele e pediu uma casa no condomínio mais chique que tem em Sorocaba. Só casa de 5 milhões para cima. Ele achou uma casa de 6 milhões. Na hora de passar o preço para o cliente, ele titubeou. Ele ligou lá, achei uma casa lá, a mulher está pedindo 6, mas acho que a gente consegue diminuir e tal. A gente conversa com ela lá, 6 milhões, não sei o quê. A mulher falou 6 e não tinha falado nada de abaixar o preço. Se o cara pediu a casa nesse condomínio, porque ele tem dinheiro, não tem? Fala assim, achei uma casinha filé, 6 conto. 6 continho. O jeito que a gente passa o preço determina se o cara vai achar caro ou barato, né? Se eu ligo e falo assim, achei uma casa 6 conto, mas acho que ela consegue abaixar um pouco. O que eu estou falando? A casa não vale 6 conto. Tem o Liberty Tree noventinho. É isso aí. Passa no diminutivo o preço. Beleza? Medo de passar preço, mas vai que nem um torpedo para o cliente, certo? Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá, ó. Mais uma. Raiva te dá força para superar obstáculos. Quando a gente fica com raiva, a gente fica mais forte. Eu, quando fico com raiva, eu saio correr. Sangue desceu para a perna. Nossa Senhora, né? Faz faxina, você levanta o sofá com uma mão, não é isso? Usa a energia da raiva para fazer alguma coisa. Se você deixar essa energia, a raiva dá uma energia pra gente, lascada, certo? A gente pode jogar na parede, né? Dar uma muqueta na parede, quebrar a mão, ou a gente pode fazer as coisas que a gente precisa fazer. Canaliza a energia da raiva para fazer alguma coisa que preste. Tudo bem, gente? Certo? Vamos lá.
Tristeza. Ó, galera, vamos aí. Ó, tristeza é um sinal para você e para os outros que alguma coisa não vai bem. Então você está se sentindo triste, né? A gente precisa falar assim, por que eu estou triste? Né? Alguma coisa eu preciso mexer com a minha vida, porque eu estou me sentindo triste, se eu não sei o que é um sinal, eu preciso investigar. Se eu estou investigando, eu sei e não faço nada a respeito, a minha cara começa a mudar. Daqui a pouco eu chego no trampo, a Rosana fala assim, Daniel, você está bem? Porque você não está com uma cara muito boa, o que está acontecendo? O que a gente vai fazer? E as pessoas tentam ajudar a gente, certo? Então a tristeza é um sinal para nós e para os outros que alguma coisa não vai bem. E se a gente tem umas pessoas queridas à nossa volta, as pessoas vão tentar ajudar a gente, certo? Beleza. Lado bom da tristeza. Insegurança, quer te preservar, né? Daniel, começo de carreira, tinha treinamento para dar. Se eu não estudasse o treinamento, eu ia ficar inseguro. Com razão. Não me preparei o suficiente, certo? Sabe quando você vai apresentar trabalho lá na frente? Ou você vai vender um produto que você não sabe bem? Já deixaram de oferecer um produto porque vocês não conheciam o produto direito? Se o pessoal pergunta alguma coisa, não sei falar porra nenhuma do produto, né? Por quê? Eu não ofereço esses produtos porque se perguntarem alguma coisa eu não sei. Então nem ofereço. Eu fico inseguro de oferecer o que eu não conheço. Então eu preciso conhecer os produtos, gente. Precisamos estudar os produtos. Ah, mas eu não consigo vender os produtos, cara. Pega os produtos caro e começa a estudar os produtos caros. Aí você vai ter argumento para vender, você vai saber explicar o produto caro para o cliente. Enquanto você não fizer isso, você vai estar inseguro para vender os produtos caros. Certo? Se insegurança vem, eu não estou inseguro para fazer esse treinamento aqui hoje. Né? Já dei essa aula aqui um monte de vezes. Primeira vez que eu fui dar essa aula com esse monte de coisa de psicologia, de coisa, eu não sou psicólogo, né? Eu fiquei inseguro. Mas daí eu fui lá, revi os slides, estudei, falei assim, ó, beleza, insegurança, legal, obrigado por ter aparecido, dei uma revisada aqui, mas tá tudo bem, tá tranquilo. A partir do momento que eu já planejei a reação, se eu ficar inseguro no dia, eu estudei, tá tudo certo, sei os slides, tá tudo bem. Se alguém perguntar alguma coisa, eu respondo, tá tudo certo, não preciso ficar inseguro. Agora, se a insegurança apareceu, você tem que dar uma revisada. Se você não der uma revisada para ter certeza que você sabe, chega na hora, a insegurança bate e você não lembra de nada. Certo? Então, se tem alguma coisa que deixa vocês inseguros, seja prospectar, seja negociar, seja aumentar o mix, começa a se preparar para fazer isso. Porque daí eu estou planejando a reação, certo? Ah, mas se o cliente falar que está caro, o que eu faço? Não vou dar desconto coisa nenhuma, vou fazer outra coisa. Vou oferecer o desconto falando para ele comprar mais de outra coisa. E daí você começa a fazer desse jeito. E daí o negócio começa a funcionar, e daí você começa a alimentar o sistema. Certo? Ah, se o cliente fala que não vai comprar, não sei o que lá, vou falar para ele que para ele vender mais, ele precisa comprar mais. Eu vou me preparando, vou montando a minha listinha de argumento ali, estou preparado, não tem por que estar inseguro. Faz sentido, gente? De boa? Inveja, essa é trash, aumenta a motivação, mais do que a admiração. Olha só, admiração é um sentimento positivo, certo? A inveja aumenta a motivação mais do que a admiração. Por quê? Beleza, eu admiro o Steve Jobs, o Jeff Bezos, esses caras, beleza. Mas os caras são muito bons, certo? Eu admiro eles e eu entendo que eles são caras que estão muito mais evoluídos do que eu. Logo, né? Eu falo assim, ó, não tem nem pega com esses caras. O problema é o cara goiaba que estudava com você e hoje está ganhando mais do que você. Aí você fala, se esse desgraçado aqui está conseguindo ganhar mais dinheiro do que eu, e era um puta de um goiaba na escola, eu tenho que ganhar mais do que esse cara agora, né? Porque inveja, se ele consegue, eu também consigo. Aí a motivação vem maior do que a admiração. Eu vejo o Jeff Bezos montando um foguete para ir para a Lua, não me fala assim, ó, se ele consegue, eu consigo. E vou montar um foguete em casa. Não funciona desse jeito, né? Mas o cara que estava junto com a gente, né? Se ele consegue bater a meta, eu também consigo. Usar a emoção ruim como uma coisa positiva para a gente. Faz sentido, gente? Certo? Culpa gera retribuição e impede a gente de cometer o mesmo erro. Então, se eu fiz alguma coisa errada, por exemplo, eu quero tentar consertar esse negócio, porque eu vi que eu fiz alguma coisa de errado, né? E talvez esse sentimento
né, de culpa me impeça de fazer esse erro de novo. Faz sentido? Aí a mulherada fala assim, ó, não impede não. Eu falo assim, porque ele não está se sentindo culpado. Né? A pessoa precisa estar se sentindo culpado para deixar de... Porque é padrão automático, né, gente? A gente acabou de conversar sobre isso. Né? As pessoas começam a ter os comportamentos errados ali, entram no piloto automático, para tirar é difícil. Tudo bem, gente? Até aqui? De boa? Maravilha. Dúvidas, questões, xingamentos aqui? Vamos lá. Vocês têm as vozes na cabeça de vocês? Ou é só eu? Né? Quantas? Quantas? Vem falando sozinho ali. Tá fazendo reunião interna? Se bate na parede, bate que ele derrubou o display do coentro. Se bate na parede, é doido. Tá na curva, É doido. E a culpa é do display. A questão, Dani, de você ter o autocontrole, né? Sim. Porque, se você for reagir absolutamente tudo que você acha que pra você é certo, ferrou. Ferrou. Então, pra mim é certo. E às vezes eu falo sozinho, eu discuto com o computador, mas não é o computador. Mano, isso já tá falando com você, ué. Você nem tá falando... É reunião interna. É reunião interna. Né? É reunião interna. Galera, é o seguinte, tem algumas vozes, né? A gente tem umas par de vozes mesmo. Tem alguns que tem mais que os outros, né? Se passar de umas 20 é melhor no médico. Né? Mas é o seguinte, tem algumas vozes em específico, a gente precisa evitar, tá? A gente precisa evitar. Vamos lá. Atenção aqui, ó. Tem uma voz que é a seguinte, é uma voz que eu chamo de adivinho. É uma voz que eu chamo de adivinho, tá? O que é essa voz? Essa voz, ela acha um monte de coisa. Ela acha um monte de coisa. Ela inventa um monte de desculpa. Ela inventa desculpa pra tudo, certo? E ela te faz procrastinar. A vozinha é mais ou menos assim, ó. Agora, ó, são 12:05, né? Não vou ligar pro cliente agora que ele tá almoçando. Você acha que o cliente tá almoçando, você não tem certeza. Uma vozinha tá falando assim, ó, acho que ele tá almoçando, né? Aí inventa uma desculpa, liga depois do almoço. Liga depois do almoço. Acabou de me fazer procrastinar. Quem tem essa vozinha? Ninguém negocia internamente. Tá, todo mundo, né? Fica vazio lá. Ele acha um monte de coisa. Você olha a tabela de preço e fala assim, acho que o cliente vai achar caro esse produto. Você acha, você não faz a mínima ideia se o cliente vai achar caro ou não. Você acha, você está se dando uma desculpa para não colocar esse produto no aumento de mix desse cliente, certo? E daí você já começa a procurar outra coisa ali para oferecer, um produto mais barato, qualquer coisa. Essa vozinha, o adivinho, ele acha um monte de coisa. Ele acha que o cara não vai comprar, acha que ele não vai atender, acha que ele está ocupado, acha que ele vai estar bravo hoje, acha que agora não é uma boa hora para ligar, acha que esse produto não vende, acha que está caro, acha... O dia inteiro, né? No mínimo, comigo, essa vozinha funciona o dia inteiro. Achando um monte de coisa. Qual que é a resposta que a gente tem que ter? Você acha que você quiser, eu vou ter certeza, eu vou ligar. Certo? Na quarta, quinta ligação, você vai ver que na maior parte das vezes você estava errado. Principalmente se a gente é pessimista demais. Porque o adivinho pessimista é trash. Certo? Quando é um adivinho do bom, liga lá que esse cara vai comprar. Pode ouvir. Pode ouvir, ligue mesmo. Certo? Vai lá e vende. Beleza? Então, adivinho, precisamos evitar. Porque ele vai achar um monte de coisa e é tudo invenção da nossa cabeça. A gente não tem informação nenhuma para saber se isso é certo ou está errado. Faz sentido ou não? A segunda voz é o diabinho. Não esse. Né? Qual que é o diabinho? O diabinho é o seguinte, ó. Cria o pior cenário possível. Ele cria o pior cenário possível. Ele discute com você. Discute com você. Afirma como se soubesse. O adivinho acha. O diabinho, ele tem certeza. Certo? E ele é uma fábrica de ansiedade. Fábrica de ansiedade. Esse daqui é mais ou menos assim, ó. Nossa, tem um cliente novo que caiu aqui para eu ligar, né? Puta, será que é amigo do Beiran? Esse cliente, acho que esse aqui é cliente, acho que é amigo do Beiran, vou ligar lá, se eu falar alguma coisa errada ele vai contar pro Beiran, estou no período de experiência ainda, vou ficar desempregado, plena pandemia, não consigo me recuperar a tempo, e assim vai.
certo? Pior cenário possível. Pior cenário possível. Você liga para o cliente e ele fala assim, ó, ah, tudo bom, e você? Ah, da GB? Ah, legal, como é que é seu nome? Você fala assim, por que o cara quer saber meu nome? Falou GB, falou que quer saber meu nome. Ah, amigo do Beiran. Vai ligar para o Beiran logo depois. Se eu fizer alguma coisa de errado, ferrou, você é mandado embora. E daí você começa... Doidão, gente, doidão. Já aconteceu com vocês? Já? Beleza. Né? Ele discute com a gente. Ele discute, você não conhece esse produto. Né? Você está falando besteira e fica afirmando um monte de coisa como se soubesse. Tá? Esse cliente não vai comprar esse negócio, não adianta nem você tentar. É diferente de eu acho que esse cliente não vai querer isso. É diferente. Certo? Ele vira uma fábrica de ansiedade. Quem já teve momentos de pessimismo muito grande, né, sabe como é terrível esse tipo de pensamento. Toda vez que você vai ligar, você acha que vai acontecer alguma coisa trágica. Né? A gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade. Não é verdade? Né? Você imagina as piores coisas do universo. Você fala assim, meu Deus do céu. Não sei. Quando você vai ver, não acontece nada. Você fala assim, nossa, de boa. Né? Sofreu à toa. Né? Primeiro, que estava sofrendo com coisa que está fora do seu controle. A gente já conversou sobre isso. Né? Segundo, cara, com que informação você está achando essas coisas? Você tem que se preocupar só com as 3 coisas que estão dentro do seu controle. Liga e faz o seu melhor. Não fica achando nada, não fica afirmando nada, não fica criando o cenário possível. Vai e faz o seu trabalho da melhor forma possível, tudo vai dar certo. Tudo bem, gente? E tem uma última que é o velho, que não tem nada a ver com idade, certo? Mas o velho, o que acontece? Odeia mudança. Odeia mudança. É o cara que você faz. Entrou a pandemia, o cara só trabalhava presencial, ele não quer vender por telefone. Sempre vendi pelo telefone, sempre vendi presencial, eu não vou ligar para cliente nenhum. Eu vou esperar voltar ao normal. Né? E fica preso a velhos hábitos. Ah, não, eu sempre fiz desse jeito, não tem por que fazer de jeito diferente. Né? É o cara que está ouvindo o treinamento aqui e está falando assim, ah, eu faço de outro jeito, de boa. Não quer aprender porra nenhuma de diferente. Certo? E o problema é assim, gente, o problema maior do velho é o seguinte. Tem umas mudanças que são chatas, mas a maior parte das mudanças vem para tentar que a gente faça coisas melhores. Certo ou errado? Né? A meta subiu, mudou, mas é para a gente ganhar mais dinheiro. Né? Mudou o sistema, mudou a transportadora, é sempre tentando melhorar, gente, é sempre tentando melhorar. Se você achar que tudo o que acontece na sua vida está contra você, ferrou, certo? E a partir do momento que eu fico preso a velhos hábitos, eu estou levantando um muro que me impede de crescer, certo? Tem gente que a gente está falando um monte de coisa legal aqui na frente, certo? De coisa que vocês podem tentar fazer. Se você fala assim, ó, ah, não, vou fazer do meu jeito. Você simplesmente está falando assim, ó, eu já sei e não quero nem saber. Você vai continuar desse tamanho para sempre. A questão não é se eu estou certo ou se eu estou errado. Você está escolhendo ativamente ignorar uma coisa nova. Esse é o problema. Você está escolhendo ativamente ignorar um negócio que pode trazer um resultado melhor. Foda, né? É fodinha o negócio. Porque a gente chega e a gente fala assim, ó, ah, não, eu já sei. Cara, se você já acha que você já sabe tudo, começou a morrer já. O dia que a gente acha que a gente sabe tudo, é o dia que a gente começa a morrer, não tem mais para onde crescer. E daí o mundo continua mudando e a gente vai ficando para trás, gente. E daqui a pouco eu estou ganhando a mesma coisa que eu estava antes e a gasolina já está R$3.000. Não é isso? Esse é o problema. A gente fica para trás e a gente fica preso no passado de um jeito que não tem quem tire. Vocês conhecem gente que está preso no passado? Quem conhece? Eu tive um professor da faculdade, gente. Ele foi diretor de uma super empresa lá. Ele só sabia falar do tempo que ele estava lá. Mas assim, fazia 6 anos que ele tinha saído. Ele só estava dando aula, não estava... Ele se comportava ainda como o super diretorzão. Ele não é mais. Ele foi mandado embora, certo? E assim, cara, ele vai continuar agindo como se ele ainda fosse, querendo tratar as outras pessoas como se fossem tudo funcionário dele, né? Bravo, rancoroso com todo mundo.
e vai ficar preso a esse negócio para sempre, porque não está tentando fazer nada de novo. E um puta cara. Tá preso, né? Dando patada nos alunos, que daqui a pouco ia ser mandado embora da faculdade. Aí ia ficar sem o empregão e sem o negócio de aula. Porque tá preso, certo? Aproveita a chance que vocês têm de aprender, para vocês crescerem. O dia que a gente para de aprender, o dia que a gente fala assim, ah, não, já tá bom, né? Tem um amigo meu, ele fez MBA, ele falou assim, ó, ele terminou o MBA, ele falou assim, ó, graças a Deus não preciso mais estudar na vida. Eu falei, porra, mano, sério? Ele falou, mas já fiz o MBA, já tenho os negócios que precisa aqui para ser promovido e tal. Eu falei, você não vai mais estudar nada na sua vida? Ele falou, não, cansei. Eu falei, porra, né? Então você acha que o que você sabe hoje já é o suficiente para você ir até onde você quer? Ah, não sei. Você começa a perguntar as coisas, o pessoal vai ficando um pouquinho mais tenso. Eu falei, mano, você pode não pagar mais para fazer um curso desse tipo e tal, mas, cara, pega livro, lê um livro por mês, começa a pesquisar as coisas. Meu, você parou de estudar, a chance de vir alguém da sua própria equipe tirar você de onde você está, gigantesca. Faz sentido, gente? Certo? Não tem nada a ver com idade, viu, gente? Eu conheço uns velhos que estão voando, e eu conheço uns carinha de 18 anos que acham que já sabe tudo. Né? Exatamente. Né? Não tem nada a ver com idade, é simplesmente ilustrativo. Tudo bem, galera? Qual que é o pior daqui? Na opinião de vocês? O velho? O diabinho é trash também. O diabinho é trash. Não sei quão diabólico era de vocês, mas os diabinhos caprichados é tenso, certo? Mas a gente ignora bastante o adivinho e ele faz a gente procrastinar pra caramba. Porque de levinho a gente acha que não tem problema, certo? E quando você vai ver, você está ligando muito menos do que você devia. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Administração do Estado. Administração do Estado é o seguinte, gente. Não dá pra ver direito aqui, mas daqui a pouco vai dar pra ver. O estado que a gente está, né? O estado que a gente vem para o trabalho, por exemplo, né? A gente estava falando ali sobre o ciclo e tal, acontece alguma coisa, a gente fica triste, fica bravo, a gente precisa dar um jeito de voltar para o estado bom de vender. Qual que é o estado bom de vender, gente? Confiança, eu preciso estar confiante, certo? Eu preciso entender que eu tenho o poder de trazer resultado para mim e para os meus clientes, certo? Então eu preciso estar empoderado ali. E eu preciso ter certeza. Se eu achar as coisas, quem acha não sabe de nada, não é isso? Né? Aliás, a palavra, gente, como comercial, é a palavra que a gente precisa arrancar fora do nosso vocabulário, certo? Porque você liga, você fala assim, ah, não, eu acho que tal coisa, o cliente fala assim, ó, ele acha. Não importa se você sabe, a gente fala que a gente acha coisa que a gente sabe, né? Ah, onde você nasceu? Ah, acho que eu nasci em Sorocaba. A gente responde automático com acho, coisa que a gente tem certeza. Só que o acho deixa o cliente inseguro. E a gente fala acho o tempo inteiro, não fala? Tira do vocabulário a palavra acho. Beleza? Diquinha, tá? Porque a gente precisa ter certeza. Se eu tiver... Imagina que eu não sei absolutamente nada do que eu estou falando aqui na frente. Imagina que eu estivesse inventando tudo, certo? Eu estou falando com bastante convicção, não estou? Vocês estão acreditando. Quem assistiu o Lobo de Wall Street, levanta a mão. A galera estava dando golpe nos outros por telefone, não estava? Mas eles não falavam como se fosse o melhor negócio do mundo. Pegaram meio Estados Unidos, certo? Então a questão, quando a gente trabalha com venda, a emoção é transferido que nem torpedo, velho. Se eu tô com medo, eu deixo meu cliente com medo. Se eu tô com medo de oferecer alguma coisa, sabe quando, aqui, né? Titubeou para falar, o cliente fala assim, ó, não vou fazer negócio com esse cara, não. É melhor você falar uma besteira com convicção. Exatamente. É melhor que não fale besteira, só isso. Mas se você falar com convicção, as pessoas acreditam, né? Esse é o lance. Então, o estado que eu preciso estar, confiança, poder e certeza. Para isso eu preciso estudar, eu preciso conhecer os produtos, certo? E eu preciso estar preparado. Tudo bem até aqui, gente?
Vou passar um videozinho para vocês. Prepara o vídeo para nós aí. Provavelmente vocês já assistiram esse vídeo aqui, né? É os All Blacks, sabe o time da Nova Zelândia de rugby? Quem já viu? Né? É um vídeo famoso, Assiste o vídeo aqui rapidinho, nós já conversa. Os All Blacks é a seleção da Nova Zelândia de rugby. Já assistiram um jogo de rugby? Né? O rugby é tipo o futebol americano. Quem jogava futebol americano aqui? O rapaz saiu, acho. É tipo o futebol americano, só que sem as armaduras. Né? Na porradaria pura. Vocês viram a cara do outro time lá, enquanto o pessoal estava fazendo os negócios? Né? Eu pergunto para a turma assim, ó, por que vocês acham que eles fazem esse negócio antes do jogo? Intimidar o adversário? Vocês viram? Alguém parecia intimidado do outro lado? Os caras são profissional de seleção de rugby, né, gente? Não tem medo de dança, de nada desse tipo, né? O que acontece, então? Hã? O lance é assim, o lance é assim, ó. A Nova Zelândia, até muito tempo atrás, a galera não sabia nem onde era. Vocês sabem onde é a Nova Zelândia? Lá é uma ilhazinha desse tamanho, perto da Austrália, né, que é um continente que a gente quase ignora no mundo, né? A Oceania lá, né? Ele é quem joga o War é aquele terceiro continente à sua escolha, né? Que você precisa conquistar lá. Então, assim, a Nova Zelândia, eles são uma ilhazinha super pequenininha na Oceania. Os All Blacks se classificaram para a Copa do Mundo de Rugby. E daí eles falaram assim, ó, nossa chance de fazer um negócio bacana, né? A gente vai para a Copa do Mundo, vai ser transmitido para o mundo inteiro. Vamos mostrar um pouquinho da nossa cultura. Isso daí é da cultura deles, esse tipo de ritual deles lá, né? Os maores lá, né? Os índios que tem lá naquela região. Eles pintam tudo esses negócios meio tribal assim e dança desse jeito aí. Eles faziam isso antes de todos os jogos, meio que para mostrar um pouquinho para o mundo quem era a Nova Zelândia, né? Só que a questão é a seguinte, gente, depois que o cara faz um negócio desse daí, tem alguém pensando em boleto atrasado? Depois que terminou ali, como que tá a cara dos jogadores ali enquanto eles estão fazendo esse negócio? A gente viu no volume baixo, mas deu para ver que eles estão batendo forte pra caramba e berrando, não estão? Tem alguém preocupado com a morte da bezerra, com o boleto atrasado, mulher que dormiu de calça jeans, qualquer coisa do gênero? Zero, né? Preocupado única e exclusivamente com o jogo, certo? Tem gente ali que pode estar cheio de problema em casa? Com certeza. A questão é, depois que eles fazem esse negócio aqui, você olha para o seu lado, tem um louco desse jeito, você olha para o outro, tem outro cara, né? A energia do negócio, vocês ficaram meio assim, só de ver, você já fala assim, ó, né? Fala, ixi, né? Você começa a ficar num estado que dá vontade de jogar, certo?
Eu imagino que chato que deve ser pra galera que termina o negócio e vai pro banco, né? Puta desgraça, né? A questão é assim, ó. Depois que os caras fazem isso, ninguém para eles. Eles ganharam 9 de 10 jogos da Copa do Mundo. Certo? E eles fazem assim, ó, é um ritual. Eles fazem antes do jogo. Se eles ganham, eles fazem de novo. Se eles perdem, eles não fazem. Certo? Então o que acontece? Chama âncora. Quem já ouviu falar de âncora de PNL aí? Levanta a mão. É exatamente isso aqui. O que acontece? Quando eu ganho, pensa você que ganhamos o jogo. A gente está moído, cansado, mas aqui a gente está com aquele sentimento bom. Sabe quando você faz uma venda da hora? Sabe, pensa na maior venda que você já fez. Você terminou a ligação, você fala assim, ó, yes! Né? Você fala assim, ó, preciso ligar para outro cliente agora. Eu vou vender de novo agora. A gente fica com uma sensação de poder muito louca, não fica? Né? Você fica com aquele negócio, você fala assim, ó, hoje o bagulho tá da hora. Vamos para cima, né? Você fica com a faca no dente. A questão é assim, ó. Depois que eles ganham o jogo, eles estão com esse sentimento de ganhamos um jogo de rugby. O jogo de rugby você ganha na porrada, certo? Você está naquele sentimento, você vai lá e você faz esse mesmo negócio, né? A mesma dança que está aí. Beleza. Alguns dias depois, você está lá, sem fazer nada, você faz o ritualzinho de novo, você é teleportado automaticamente para o estado da última vez que você fez esse negócio. Ou seja, eu estou descansado e eu estou com aquele mesmo nervo de quem acabou de ganhar um jogo e tem mais um jogo pela frente. Faz sentido? O nosso corpo, ele tem umas memórias, não tem? Sabe quando você sente cheiro no negócio, você fala assim, caralho, o bolo que a minha avó fazia. Você volta para o passado, você vira criança de novo, sabe? É a mesma coisa, né? Ou você sente perfume de alguém, né? Ou você ouve uma música que você está acostumado, que você ouvia há muito tempo atrás. A gente não volta no tempo, galera, né? O que eles fazem? Eles criam uma âncora. Todas as vezes que eles ganham, eles fazem esse negócio. Aí quando eles estão de boa e fazem o negócio, eles têm acumulado toda a força de todos os jogos que eles já ganharam. Então eles ficam num estado muito nervoso para começar o jogo. Os outros caras estão ali só esperando. E eles estão energizando ali de um jeito que é por isso que eles são a seleção, né, mais imbatível que tem de rugby. Depois pega para dar uma pesquisadinha sobre eles, né? Então a questão aqui é a seguinte: a gente precisa ter alguma coisa para colocar a gente num estado poderoso quando a gente não está. Pode ser qualquer coisa, gente, certo? Tem umas músicas que funcionam muito bem. Sabe uma música que você ouve, você já dá uma... Geralmente não vai ser sofrência lá, gente. Esquece a sofrência, tá? Tem que pegar um rock and roll nervoso, qualquer coisa que tenha energia alta, certo? Ouve essa música toda vez que você faz uma venda boa. Quando você estiver desanimado, você põe a música, você vai voltar meio que para esse estado, certo? Eu fiz uns treinamentos muito loucos, sabe aqueles negócios de andar no fogo? Eu já fui fazer, de andar no fogo, né? Não serve para nada, não serve para absolutamente nada, certo? Mas o negócio destrava umas coisas no seu cérebro, porque, né, andar no fogo é uma coisa que a gente considera que não dá para fazer. Quem acha que dá para andar no fogo tranquilo, levanta a mão, né? Eu também não levantaria, certo? Só que os caras fazem os negócios ali, você anda no fogo, você fala assim, cara, eu achei que era impossível andar no fogo, e eu andei. E daí, um monte de coisa, depois que você anda no fogo, que é para isso que serve o exercício, você fala assim, ó, eu andei no fogo, vou ter medo de ligar para cliente? Eu achei que era impossível andar no fogo e andei. Deu para entender, gente? Destrava o negócio. E tinha uma música que tocou durante os 3 dias desse treinamento. Quando eu estou correndo e começa essa música na minha playlist, é o melhor quilômetro. É o melhor quilômetro. Você volta todo aquele poder, você fala assim, caralho, vem uma energia nervosa e você aproveita isso, né? Quando eu estou num estado ruim e preciso fazer alguma coisa importante, precisa gravar um podcast, precisa vir dar um treinamento, precisa fazer alguma coisa, eu coloco essa música, coloco mais um monte de música, né? Eu gosto de metal, tem uma banda de metal, inclusive, né? Bota uns Iron Maiden ali, 5 minutos eu estou no estado que eu preciso. Eu acordo... Gente, eu sou uma pessoa que não funciona de manhã. Eu não funciono de manhã.
até umas 9, 10 horas da noite, eu não presto para nada. Hoje eu acordei 6 horas da manhã. Eu não sei nem meu nome 6 horas da manhã. Vindo para cá, eu já tenho uma playlist de antes de treinamento, eu chego aqui num gás violento, não importa que hora seja. Faz sentido, galera? Vocês precisam ter alguma coisa que coloque vocês nesse estado. Tá? Pode usar música, encontra alguma coisa. Eu conheço empresas que fazem exatamente essa dança todos os dias antes de começar a trabalhar. Ah, você é louco. Não, mas tem empresas que fazem outros rituais. Viu? Sabe time de futebol? Né? Time de futebol, a galera não né? Pai nosso, tá do céu, sabe aquelas orações na velocidade, né? Gritando, não sei o quê, cada um faz de um jeito, cada um tem o seu ritualzinho antes de trabalhar, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa que coloque a gente num estado, né? Que a gente não entre meio que borocochô na ligação, entendeu? Faz 10 polichinelos já resolve, né? Já ajuda. Faz alguma coisa para te colocar no estado. Se você está no estado ruim, ao invés de você começar a trabalhar no estado ruim, faça alguma coisa para mudar o seu estado. É isso que eu estou dizendo. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Último slide, fazer um exercício com vocês, que é o que a gente precisa começar a trabalhar. Beleza? Quem já assistiu esse filme horrível do Netflix? Chama Babadook. Quem já assistiu Babadook? Ninguém? Filminho de terror do Netflix. É horrível. É horrível. É bem ruim o filme. Só que a lição do filme é legal. A lição do filme é legal, tá? Eu vou contar bem por cima a história do filme para vocês. É o seguinte. Cena clássica de filme de terror. Um casalzinho se mudando para uma cabana no meio do mato escuro. Sabe aquela coisa? Todo mundo está familiarizado com o tipo de começo de filme de terror, né? A mulher está grávida, o cara tá se mudando para lá, ele é escritor, ele vai escrever, vão criar a criança lá no meio do mato para ele poder fazer o trabalho, tá tudo certo, né? Determinada altura do campeonato, a mulher pede pro cara ir na cidade comprar alguma coisa, o cara bate o carro e morre. Beleza. E a mulher fica sozinha lá na cabana, né? Tem o filho e tal, e beleza. Toda vez que acontece alguma coisa que ela precisava do marido, ou a criança começa a chorar e ela percebe que ela está sozinha nessa situação, o armário começa a fazer um monte de barulho lá dentro. Aquele bicho ali, certo? Babadook. O que acontece, né? Resumindo, ela começa a entender que o monstro, na verdade, é a saudade do marido e o medo de ser mãe solteira. Porque toda vez que aparece o bicho é quando precisa trocar uma lâmpada que era meu marido que alcançava. Não sei o que lá, mexer no negócio que ela não alcança, o filho precisa, ela lembra do negócio do acidente que o marido foi embora, que ela que mandou ele ir lá para a cidade. Toda vez que acontecia alguma coisa, esse monstro emocional ficava atrapalhando a vida dela. Em resumo, né, o filme é bem ruim, mas a lição é bem boa. Ela abre a porta do armário em determinado momento, cata esse bicho pela mão e fala assim, eu sei o que você está fazendo, eu não tenho tempo de lidar com você agora. Ela pega o bicho, leva no porão, põe o bicho no porão, abre uma garrafa de vinho, fica tomando com o bicho. E ela fala assim, ó, você não vai poder me atrapalhar toda vez que acontecer alguma coisa com a luz ou toda vez que eu precisar cuidar do meu filho. Mas eu entendo o luto que eu estou sentindo, todas essas coisas, e eu vou lidar com você quando eu tiver tempo. Fechou a porta, deixou o bicho lá, foi fazer as coisas dela, trocou a lâmpada, cuidou do filho, começou a viver a vida normal. Depois que está todo mundo quieto, depois que está todo mundo normal, aí ela pega ou um cafezinho ou um vinhozinho, desce lá embaixo e fica conversando com o bicho, lidando com o luto, lidando com as coisas. Ou seja, o que atrapalha ela são as emoções dela, é um monstro emocional que está enchendo o saco dela, né? E ela escolher reações, né? Planejar reações ali, que esse bicho não atrapalhe a hora que ela precisa fazer as coisas. Ou seja, ela entendeu que o cara vai fechar e ela não vai ficar brava com a fechada no trânsito, porque eu preciso dar o treinamento logo em seguida, certo? Mas não vai ignorar o fato de, beleza, eu tenho medo de algumas coisas, eu tenho insegurança com algumas coisas, eu tenho que lidar, né, com as emoções. Mas vai lidar com as emoções na hora que ela quer.
certo? Então, basicamente, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Se eu estou com medo de prospectar, se eu estou com medo de aumentar a mix, se eu estou com medo de fazer alguma coisa, né, eu vou lidar com esse bicho de uma forma diferente. O que a gente precisa entender, gente? Pensa na pior coisa que acontece que impede você de ter os resultados bacanas que você quer ter, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar. Se eu não aceito que eu tenho um problema, que tem alguma coisa me atrapalhando, não tem absolutamente nada que eu possa fazer ou que vocês possam fazer, certo? Se você não acha que tem alguma coisa que precisa ser resolvida, só você pode fazer. Se você não acha, não tem o que fazer, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que existe alguma coisa que a gente precisa trabalhar, ok? De boa até aqui? Segundo ponto, a gente precisa nomear o sentimento, né? Nomear o sentimento, não vai dar um nome para o sentimento, vai ser Márcio, não é isso, né? Eu vou entender qual é o sentimento, porque a gente não tem inteligência emocional na escola, certo? A gente fala que o nosso sentimento é ansiedade, não é ansiedade. Só que a receita, por exemplo, né? Vocês sabem a diferença de ansioso e estressado? São duas coisas completamente diferentes, certo? Só que às vezes a gente está se sentindo mal, as pessoas perguntam o que você tem, e fala assim, estou estressado. A receita para você lidar com o estresse é, faça uma lista das coisas que você tem que fazer, prioriza, delega o que dá para delegar e não sei o que e tal, trabalha em cima das coisas que vão resolver a maior parte dos seus problemas. Se você fala isso para uma pessoa que não está estressada, está ansiosa, só de fazer uma lista de tudo que tem que fazer, piora a ansiedade. Piora ou não piora, gente? Né? Então, assim, a gente está tentando tratar estresse com remédio de ansiedade e ansiedade com remédio de estresse, a gente está fazendo uns balacobaco que não vai dar certo. Né? Você pedir para uma pessoa ansiosa fazer uma lista de tudo, o ansioso ele vive no futuro, ele mal pode esperar para o negócio acontecer. Você manda ele fazer uma lista de tudo, piorou, certo? Então a gente precisa entender o sentimento, nomear o sentimento. Eu estou ansioso, o remédio para a ansiedade é outro, certo? Aí a gente vai racionalizar. Vamos supor, o que é a racionalização? É a mesma coisa que eu falei. Está com medo de ligar para o cliente? Por quê? O que o cliente vai fazer com você? Vamos racionalizar isso. O que de pior pode acontecer? Existe, né, lado bom da emoção ruim. Lembra? O que o cliente vai fazer com você? Na verdade, assim, ó, o que vai acontecer com o seu resultado se você não ligar? Vamos racionalizar tudo. Logo você começa a entender que, não, beleza, não tem nada demais eu ligar e vai ser muito importante para mim no futuro se eu ligar. Racionalizamos, deixamos a emoção de lado, o medo de lado, né? Identifique o fato estressor. O que atrapalha você na hora de ligar para o cliente? Não é pegar o telefone, ligar e a pessoa não querer atender? É o cara rejeitar você antes de você falar? É a pessoa te tratar mal? Qual que é o negócio na ligação que acontece que te impede de ligar? Porque não é pegar o telefone. Pegar o telefone, você pega o telefone e liga. Alguma coisa vai acontecer depois. Quando a gente identifica o fato estressor, e o cliente vai falar que tem mais barato em outro lugar, né? E daí eu não sei o que fazer. Primeiro, você se prepara. Aí entra toda a história da menina no meio dos dois gigantão. A gente precisa planejar a reação. Se eu sei que o cara vai falar alguma coisa que me incomoda, eu preciso ter uma resposta pronta. Uma ou duas respostas prontas para esse cara quando ele me falar isso. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Da mesma forma como a gente vai ser fechado no trânsito, vai acontecer o lance que me impede de ligar. Só que se eu estou preparado para isso quando acontecer, deixa de me pegar de surpresa. Eu não vou entrar no luta e fuga e ficar emocional. Eu vou continuar com a minha racionalidade. Porque eu estou me preparando para isso. Quando eu me preparo para a situação ruim, fica muito mais fácil. O que a gente faz na maior parte das vezes é ligar torcendo para que não aconteça. Ligar torcendo para que não aconteça está dentro do meu controle? Torcer para que algo não aconteça está dentro do meu controle? Torcer eu até posso torcer, mas vai acontecer. Né? Então eu me preparo para o pior. Eu tendo plena ciência de que vai acontecer e eu sei como eu vou reagir à situação, deixa de ser uma coisa que me causa tanta ansiedade.
Me planejei, eu tenho o controle de objeção todo direitinho ali. Quando acontece, eu uso exatamente a ferramenta que está pronto. Está exatamente pronto. Estou preparado, está planejada a reação. Eu não perco a minha racionalidade quando o fato acontece. Aí o que acontece? A gente larga a corda. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Aquela brincadeirinha lá? Quem assistiu Round 6 aí? Né? O negocinho lá da galera puxando a corda. O que acontece com a gente na maior parte das vezes? Né? Esse fato estressor, o cara falar que tá caro, por exemplo, é uma corda amarrada na minha perna. O cara fala isso, eu sou puxado, perco a racionalidade, começo a reagir emocionalmente e o negócio já era. Quando você se prepara, você simplesmente desata o nó. Aconteceu, o tiranossauro puxa a corda e sai correndo, você continua no mesmo lugar, você continua com a sua racionalidade. Mas eu preciso estar planejado para fazer isso. Faz sentido, galera? Né? Dá um trabalhinho, mas você se prepara uma vez e você usa isso todas as vezes que acontecer. É muito melhor do que torcer para não acontecer, porque isso está fora do nosso controle. Então, eu sabendo quais são as piores coisas que podem acontecer comigo numa ligação e eu estar preparado para todas, me deixa muito mais seguro para fazer o meu trabalho. E eu estando preparado, eu me mantenho racional e eu consigo fazer a venda direito, eu consigo vender mais, eu consigo dar o desconto pedindo alguma coisa em troca, eu consigo aumentar o mix, eu consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer de forma estratégica, porque eu não perco a minha racionalidade. Lembra o começo da aula que eu estava falando que a maior parte das pessoas deixam de ter resultados por causa de falta de inteligência emocional? É exatamente isso, chegamos no final da aula. Eu não posso deixar com que as coisas externas minem o meu resultado. É fácil? Não é fácil. Certo? É difícil, mas a gente se prepara. A gente vai tendo ferramenta, a gente vai preparando uma coisa por vez, a gente vai ficando cada vez melhor, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo as coisas, vai lendo, vai se preparando, vai fazendo lista de objeção. Tem mais um monte, nós estamos na quarta aula, gente. São 12 aulas, a gente vai passar conteúdo pra caramba para vocês ainda. Vocês vão ter muita ferramenta para trabalhar. Mas não pare só aqui. Um podcastinho por dia, 2 podcastinhos por semana, já vai fazer uma diferença bacana. Começa a fazer com que vendas seja uma coisa diária. Porque daí disciplina te mantém afiado. Quando você está afiado, você já sabe o que você precisa usar, o negócio entra no piloto automático. Hoje eu lido com objeção, com rejeição, com todas as coisas que os vendedores lidam todo dia, de tanto que eu me preparei, de tanto que eu estudei, de tanto que a gente usa isso todo dia, as respostas para essas coisas estão no piloto automático. Se alguém for extremamente grosseiro comigo aqui, que eu podia ficar sentido, podia ficar bravo, podia ficar triste, podia qualquer coisa, não vai mexer tanto comigo. Porque já preparei isso internamente. Porque já aconteceram várias vezes, e a gente vai entendendo como reagir a essas coisas. E a partir desse momento, os nossos resultados começam a mudar. Porque a gente entende que está tudo com a gente, só depende do que está dentro do meu controle. Eu paro de me preocupar com coisas que não estão no meu controle e eu começo a preparar reações, que aí acontece alguma coisa que está fora do meu controle, mesmo assim isso não me afeta. A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas ainda. Tudo bem, galera? Certo? Dúvidas, questões, xingamentos? Finalizamos a aula. Isso aqui é um exercício, tá, galera? Isso aqui é um exercício, depois a gente manda o slide para todo mundo, para vocês fazerem esse exercício. Isso daqui é uma coisa que precisa ser feita, tá escrito exercício aqui, ó. Certo? Olha para o problema, olha para a principal coisa que você acha que impede de ter resultado, aceita o fato. Isso aqui me impede, isso aqui me impede. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Entende direitinho aonde vem, racionaliza esse sentimento, entende que fato que desencadeia ele. Às vezes são algumas frases específicas, são pessoas específicas, são tipos de cliente específico. É um dia do mês chegando e eu não bati a minha meta ainda, e isso me deixa ansioso e daí eu travo. Tudo isso a gente vai trabalhando, Larga a corda, gente. A gente não precisa ficar refém desse tipo de coisa. Larga a corda, beleza? E aí a gente retoma o controle. A gente começa a agir usando a nossa racionalidade
a nosso favor. Tudo bem, galera? Passamos um pouquinho do tempo, era uma aula duas aulas super importantes, a gente vai usar muito isso daqui, tá? Isso daqui vai dar... Eu sei que a gente falou pouquíssimo sobre vendas, a gente não falou nada de técnica de venda hoje, mas eu tenho certeza que essa semana, se a gente usar o que a gente viu nessas duas aulas, o resultado já muda. Porque a gente vai deixar de reagir mal às coisas que acontecem inevitavelmente na nossa vida. Tudo bem, galera? Maravilha? Muitíssimo obrigado pela paciência. 1h40, beleza? Obrigadão.